Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Faria Nova Lima. Hoje a gente evoluiu, viemos aqui para Faria Lima. Vamos entrevistar hoje o João Henrique da Fonseca, que é uma referência aqui para nós. Hoje estou com o Cristiano, está aqui, o Matheus Quintela. Gostou tanto que veio entrevistar. Sair da posição de entrevistado, né? Exatamente, e ele é amigo do João. E o João Henrique, eu gostaria de apresentá-lo aqui primeiramente, para a gente começar aqui nossa sessão de bate-papo. João Henrique ninguém conhece, é JH da Fonseca. JH da Fonseca. Não, conhece. O João, ele tem 32 anos, ele é nascido em Campinas, em São Paulo, né? Ele cursou economia na Unicamp. Cuidado, hein? Economia da Unicamp, o povo assusta já. Só cursei, tá? Não concordo com as ideias ali. Exatamente, ele vai falar sobre isso. Ele foi o segundo melhor da turma, vocês vão ver, não é uma pessoa normal em termos de inteligência, é muito superior ao normal. Foi terceiro colocado na Olimpíada de Física da Unicamp. Ele começou a investir aos 13 anos de idade, né? Ele comprou sua primeira ação nessa idade. Não sabia o que estava fazendo, né? Que fique claro, tá? Não foi um negócio técnico. Pois é, mas já tem aquela vontade, né? Isso. E em 2013 ele começou a trabalhar num banco de investimentos na Faria Lima, um grande banco, um dos top 3 aí, vamos dizer. Era o maior na época. Era o maior? Era o maior na época. E ele se especializou em operações estruturadas nessa época. Em 2021, né, ele, durante uma pescaria, ele recebeu um convite para montar um family office de uma família, né, que tem aí um patrimônio. Ele aceitou esse convite e ele montou a empresa dele. Isso. Hoje a gente tem cerca de 40 famílias já no famílias. No family office. Chama Azul Asset Management. Né? Azul Wealth Management. Wealth Management. Isso. Tá. Então eu queria, para começar, que você apresentasse agora um pouco da sua história e depois nós temos aqui uma lista de perguntas aqui para a gente... Bom, você já falou aí basicamente a introdução, o Zip, né, compactada, acho que tá certo. Toda vez que começa um podcast quero saber quem está falando, do que vai falar, né? O Matheus tem uma formação, eu tenho outro tipo de formação, eu sou um cara de mercado e acho que eu tenho o privilégio, agradeço a Deus, de ter tido vontade de fazer algo que acho que é uma boa profissão, uma profissão que é bem remunerada, mas desde pequeno eu me senti chamado a isso. Né? Uhum. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu estava fazendo tratamento por câncer, e eu lembro até hoje que estava tendo eleição Bush contra Gore, teve aquela recontagem na Flórida, e eu do hospital estava louco ali para entender o que estava acontecendo. Depois, na época teve também a bolha.com, depois teve o atentado das Torres Gêmeas, e aquilo era algo que não chamava muita atenção dos meus colegas, né? Eu estava, na época, no ensino fundamental e só queria falar dessas coisas na escola. Eu ficava falando meio para a parede ou com os professores. Então, o meu chamado, meu propósito aqui ao mundo das finanças começou muito cedo. Né? Eu sempre digo que para entender do mercado não pode. Muitas vezes me mandam mensagens: como que eu faço para ir para o mercado financeiro? Por onde eu começo? Eu quero ganhar dinheiro? Não adianta. Uhum. Se você quer ir para o mercado financeiro e isto não corre na sua veia, provavelmente você vai se dar mal. Você vai odiar o que você faz, você vai ter que trabalhar muito. Uhum. E você não vai acompanhar as coisas que você tem que acompanhar. Você vai basicamente receber inputs que já são mastigados, que é consenso, que já estão no preço dos ativos. Se você gosta do mercado financeiro de fato, isso corre na veia, você tem que acompanhar geopolítica, você tem que acompanhar o desenvolvimento das ideologias no mundo inteiro, como que está indo, para que lado está indo a Ásia, para que lado está indo a Europa. Você tem que acompanhar a religião, você tem que acompanhar tendências demográficas do planeta, você tem que ter tesão por isso. Você tem que ser o cara que a hora que Israel solta o míssil no Irã ou vice-versa, você para tudo e vai olhar aquilo. É muito sobre antecipação, né, João? Assim. E entender as causas e consequências, as dinâmicas do mundo. Eu sempre gostei disso. Uhum. Eu tive um momento da minha vida onde eu pensei em prestar medicina, né, para devolver um pouco para o mundo por conta do câncer que eu tive. Né? Eu cheguei à conclusão que não, melhor eu seguir minha vocação e devolver isso de outra forma. Coisa eu monto um hospital, dou, mas eu acho que eu vou ser mais bem aproveitado pela sociedade fazendo o que eu gosto de fazer. Tem um ponto também que eu acho que é legal, João, colocar, porque a gente está falando muito de Faria Nova Lima, de Faria Lima Investimento, mas é legal também contar que o João não é só isso, né? O João também é escritor, o João é pianista. Ruim, bem ruim. Não, mas não importa, né? O que eu acho legal, João, só para contextualizar, é que você aproveita bem essa oportunidade de passagem pela terra, né? Quer dizer, você aproveita intensamente, né? Então você não fica ali preso
só no trabalho, né, no mundo que cerca o trabalho, mas você consegue expandir esses horizontes, né? Acho que isso é muito legal do ponto de vista do profissional, né? Dessa carreira mais intensa. Eu não sei se é só uma questão filosófica, um hábito, mas eu acho que se a gente não aprende nada, né, num dia, não foi um dia bem vivido. Legal. Né? Então, a questão do piano, né, hoje eu acho que tem um negócio muito ruim de você tem que fazer o que você gosta, tem que fazer o que você gosta. Cara, cuidado. Geralmente, quem fala para você fazer o que você gosta já ganhou dinheiro, já está bem na vida e fez isso não fazendo o que gosta. Né? Fazendo algumas coisas que são apaixonantes, mas muito mais coisas que são rituais e hábitos e processos metódicos e chatos. Né? Daí o cara fica bilionário e fala, faça o que você ama. Né? É fácil, não, né? Sem contar ativar partes diferentes ali do cérebro, né? Já aprender coisas novas, novas habilidades. Eu sempre gostei de piano, eu sempre gostei de filosofia, eu sempre gostei de psicologia. Mas sempre senti que a minha vocação e o meu ponto ótimo não seriam nessas áreas. Então, eu comecei a fazer aula de piano, por exemplo, quando o Matheus falou, quando eu tinha 30 anos de idade. Falei, agora eu estou estável, agora eu posso ir atrás desse hobby. Eu digo isso porque eu sinto um pouco de ditadura hoje em dia do faça o que você ama. Porque recentemente um amigo advogado, bom advogado, querendo largar tudo para virar fotógrafo. Eu falei, cara, isso não vai terminar bem. A probabilidade de terminar mal é extremamente alta. Eu falei, cara, você tem dinheiro para comprar essas câmeras maravilhosas que você tem hoje, para fazer essas viagens para a África, safari, etc., que você faz hoje, por conta do direito. Não confunda as coisas. Né? Seu chamado, aquilo que agrega maior valor, com uma coisa que é um hobby. Né? Eventualmente, no futuro, a gente pode mudar. Eu penso o piano nesse sentido para mim. A atividade de escrita foi um chamado. Então, eu tento desenvolver todas as coisas produtivas às quais eu sou chamado. E não é fácil. Eu escrevia das 11 às 2 da manhã. Na época eu estava trabalhando em banco de investimento, mas eu sentia que precisava escrever. Isso custou um pouco da minha saúde. Então, escrever a gente aprende. Estudar piano a gente aprende. Ler escritos originais de psicologia, Skinner, Carl Jung, esses caras, a gente aprende muito. Então, eu sempre tive muito tesão em aprender, porque isso agrega e isso aumenta. Todo o resto que a gente investir muita energia, a gente vai perder. Ficar bombadão na academia é legal, saúde tem que ficar, mas se você ficar obcecado com estética, daqui para frente é só para baixo. Né? Não são coisas que você consegue acumular. Agora, conhecimento não. Né? Tirando o fato de senilidade, infelizmente isso acontece com algumas pessoas, tirando essas exceções, você só vai acumular mais conhecimento e isso ninguém tira de você. E a questão não é ser o melhor nisso, né, João? É agregar para ser o melhor na sua atividade principal, né? Na minha atividade principal, acho que tudo isso agrega. Sim. A filosofia agrega. Psicologia, sem dúvida nenhuma, é mais importante do que teoria dos mercados eficientes. No caso da gestão de portfólio. Sim. Agora, essa questão que o Matheus levantou mais holística, eu acho que é importante para as pessoas, porque as pessoas costumam literalmente passar pela Terra cumprindo obrigações. Sim. E tem uma parte no Brasil, da cultura brasileira que eu acho muito triste, que o conhecimento virou quase que uma obrigação. As pessoas saem da faculdade e não estudam mais. Não buscam agregar mais, nem para si, nem para o... Isso. Si só vale, né? Pensamento. Exatamente. Então, isso eu acho muito ruim no Brasil. É uma coisa que eu sempre busquei fugir. Eu leio até hoje coisas da minha disciplina, da minha área. Está mudando toda hora as fronteiras do mercado financeiro. Você pega, por exemplo, nos últimos anos, a gente teve um choque. Sim. Vou dar um exemplo para vocês. Buy the book, né? Se pegar o livro, juro alto, ações de tecnologia deveriam ir para baixo. Foi o setor que teve melhor desempenho nos últimos 2 anos. Por quê? Com o juro subindo no mundo inteiro, né? Com o juro subindo e alto. Sim. Então, em tese, isso deveria ter ido a pó. Não foi. Por quê? Então, vamos estudar. Se você saiu da faculdade... Então, por quê, João? Margens crescentes? Tecnologia aumentando retorno? Qual que... No caso de tecnologia, essa é uma discussão que vai a noite inteira. Legal. Mas eu acho que parte do caminho é que, você tem algumas grandes empresas de tecnologia que geram muito caixa já. Legal. Então, elas não são tão sensíveis a juros. O Google estava com mais de 100 bilhões de dólares no caixa. Segundo, a gente está chegando num ponto, que é o ponto onde a inteligência artificial vai exponencializar os ganhos. A Microsoft, que é uma empresa gigantesca, conseguiu aumentar a margem em 2 pontos percentuais e conseguiu crescer receita 2 dígitos. Mesmo com juros altos no mundo inteiro. Então, você para de ver esse setor como um setor onde só tem startup consumidora beberrona de caixa e quando o juro sobe,
esse setor é o primeiro setor a bater, e passa a ver, cara, tem ali algumas empresas grandes que, se o juro subir, na verdade, esses caras geram caixa e geram eficiência. Que hoje é o que a gente chama das Magnificent Seven, que é NVIDIA, Google, Facebook, Microsoft, Apple, a Tesla e a Amazon. Legal. Perfeito. Vamos entrar aqui, João, num capítulo de investimentos, né, de finanças, que eu acho que é sua área de domínio. Depois nós vamos navegar em outras instâncias. Na questão dos investimentos, né, nós estamos vivendo no Brasil um juros altos, uma expectativa de baixar que não tá ocorrendo. E agora, recentemente, nós estamos aí com títulos do Tesouro com IPCA mais 6,10. Ou seja, batemos nos níveis altos. E isso tem sido a dinâmica do Brasil, né? Os investimentos em renda fixa muitas vezes têm rendido mais que os investimentos de risco em ações e até às vezes imóveis. E como é que você vê daqui para frente? Vai continuar assim? Só para fazer um parênteses, eu vou responder isso, mas uma curiosidade. Os investimentos em renda fixa no Brasil, historicamente, trazem mais retornos, né, do que os em renda variável, se você comparar só os benchmarks. Né? Podemos discutir o benchmark, acho o Ibovespa um péssimo benchmark. Tá. Isso é tão engraçado que, normalmente, eu não vou citar nomes nem agências, mas você pega assessor brasileiro, o cara vai externalizar a carteira do cliente, isso toma um pau, mas é padrão tomar pau. O cara aplica o dinheiro do cara em bond, qualquer subidinha de juro, bond longo, o cara fuma. Ele está saindo de um país onde o juro historicamente bate o capital, o equity, que é o Brasil, e indo para um país onde é o contrário, é a máquina de equity do mundo, onde o juro é historicamente baixo. Exato. Né, os papéis de renda fixa rendem ali à margem, se o juro não estiver em descendente, os papéis de renda fixa não rendem. E o que rende muito historicamente nos Estados Unidos é o quê? S&P, né, que é o carro-chefe dos Estados Unidos. E daí o cliente perde um dinheiro do caramba. Por quê? Porque você pega um cara com cabeça de Brasil levando o cliente para pôr dinheiro lá fora sem fazer a destropicalização do mindset. Agora, focando aqui no Brasil, esse juro alto real, na minha opinião, tanto juro quanto bolsa, até meados de 2025, provavelmente até o segundo semestre, não tem muita perspectiva de melhora. Certo. Tem um negócio que a gente chama que é o news flow, né, que é o fluxo de notícia, que você pode estar numa draga. Se ele tem algum trigger, alguma pimenta saborosa, o mercado consegue fazer uma festa em cima daquilo, mas precisa ter um fato novo. Certo. Vou dar um exemplo. Eu não sei, lembra agora se foi 21 ou 22, o Alberto Fernandes, na Argentina, disse que não ia mais concorrer à presidência. Apesar de ser uma presidência horrorosa, a situação está horrorosa, aquilo foi suficiente para os ativos argentinos começarem a valorizar e ter uma certa euforia no mercado argentino. Né? Por quê? Porque ali ficou claro que, se fosse eleito a esquerda de novo, seria o Haddad deles. O Massa, que é uma facção muito mais moderada do que o Alberto Fernandes era. Alinhada com o mercado, né? Se não, seria a Buris, que era PSDB, partido do Macri. E ali, comendo pelas beiradas, tinha o Milei. Na época ainda não era o favorito. Então, assim, a hora que apareceu aquele fato novo, o preço dos ativos argentinos começaram a corrigir, já porque falaram, no pior cenário vem o Haddad. Certo. No cenário mais ou menos vem a Tebet. E senão, vai vir o Paulo Guedes eleito aqui, que é o Milei, economista tudo. Né? Então teve esse fato novo. Até a gente fez posição na Argentina ali na gestora e a gente não estava contando com o Milei. A gente achava que ia dobrar, não quadruplicar, porque estava tudo de graça e com este fato novo os ativos começaram a andar. A gente não subiu só depois que o Milei ganhou, muito antes os ativos já tinham subido uma média de 100% ali. No caso do Brasil, os fatos novos devem aparecer no mínimo dos mínimos depois das eleições municipais. Acho que não, acho que só no ano que vem. Certo. Tirando isso, o que a gente tem? A gente tem uma constante que é governo gastando, e sem cortar gastos, sem diminuir o déficit, não tem porque o juro real cair. Estou supondo aqui que você não vai ter nenhuma surpresa externa. Você poderia ter uma surpresa externa, a inflação desabando nos Estados Unidos, o juro real americano caindo. Não acho que isso está no cenário. Então, mantendo lá status quo, o que a gente tem no Brasil? Um governo que gasta pra caramba, que agora acabou de ganhar uma desculpa para gastar ainda mais.
Né? Não estou falando que não tem que ajudar o Rio Grande do Sul, tem que ajudar o Rio Grande do Sul. Mas a ajuda que o Eduardo Leite falou que ia custar 19, 20 bilhões, o Haddad falou 50, vai virar 200, vai ajudar 10 Rio Grande do Sul. Né? Não vai ajudar 10 Rio Grande do Sul. Né? Malemar vai ajudar 1, né? E o resto a gente sabe onde vai. 50 e parece que 7, né, João? Que é realmente ali o... Ajuda mesmo. O resto muito formato. Vai virar tudo emenda e gasto discricionário aí que a gente não sabe onde vai parar. Pra onde vai, Então, situação fiscal ruim, a gente está girando 1 trilhão de déficit nominal. Lá fora, por enquanto, o juro real alto e deve ficar alto, higher for longer, né? A inflação americana está resistente. Então, não tem por que esse juro real cair. Certo. Esse juro real compete com a Bolsa, compete com um monte de outros ativos, né? Pelo contrário, o juro real pode até continuar subindo, que foi o que aconteceu nos últimos dias. O juro real que já vinha subindo 5,90, 6, 6,10, 6,20, chegou a quase 6,30 agora. Então, não vejo. Né? A gente precisaria ter corte de gastos. Se não tiver corte de gastos, se não tiver ajuste fiscal, vai aumentar a receita? Não cabe mais aumento de imposto. Aonde que eu vejo oportunidade tanto para juro quanto para bolsa? Ficar muito esperto com 2025. 2025, a gente pode ter o que eu brinco, né? O mercado começar a tradear pesquisa eleitoral. Certo. Começar a negociar quem é o próximo presidente. Né? E aí, tem vários cenários. Né? Um cenário hipotético, que hoje eu não considero o principal, mas que pode acontecer. Se o Lula continuar desidratando, nada impede dele fazer a mesma coisa que o Alberto Fernandes fez. Chegar no meio do ano que vem e falar, eu não vou disputar a reeleição. Só dele fazer isso já vai desencadear uma euforia no mercado. É aquela notícia que você falou. Aquela notícia. O mercado vai olhar e vai falar, olha, então quem vem? Haddad, Tebet e Tarcísio? Estou inventando aqui. Tá, tudo menos terrível ou melhor do que o Lula. Perfeito. Vocês podem não gostar do Haddad, mas eu acho que aqui todo mundo concorda que se tivesse que fazer uma substituição mágica hoje, ele é uma opção mais razoável do que o Lula. Sem dúvida. Com certeza. Então, é isso que aconteceu quando o Alberto saiu do jogo. Essa é uma opção. Uma opção onde continuaria um cenário ruim para a Bolsa e para juro é o Lula chegar no ano que vem competitivo e disposto a disputar a reeleição. Aí a gente vai ter que esperar a eleição, porque a volatilidade vai explodir, trader de vol vai ganhar, porque vai sair pesquisa eleitoral com a direita tendo uma chance, a bolsa vai subir, o juro vai dar uma caidinha, vai sair pesquisa com o Lula bem, vai acontecer tudo ao contrário, dólar sobe, bolsa cai, juro explode e vai ser aquela loucura até 2026. Mas eu acho que a gente vai começar a ter uma debandada de governo a partir do final desse ano. O que está acontecendo no Brasil é muito parecido com o que aconteceu com os Estados Unidos. Aliás, as semelhanças entre os ciclos é idêntica. O Biden tirou o Trump, o Lula tirou o Bolsonaro. O Biden fez um governo com muito crescimento econômico, o Lula está fazendo um governo que tem crescimento econômico, mas o povo não vê, porque a inflação está muito alta. Não só o povo não vê, como o crescimento está vindo todo para a ponta de cima. O juro está alto, está bom para rico. Exatamente. Não, e gasto público, né, João? A gente sabe que é voo de galinha, ele não é sustentável. Né? O gasto público ele gera crescimento econômico, mas ele não é a longo prazo. Mas não é isso que está tirando a popularidade dele. Perfeito. Mas porque se não tivesse gerando inflação, ele ia estar com a popularidade na lua. Foi o Lula 2002. Igual a Dilma conseguiu ser reeleita. Primeiro mandato. Esse não é o ponto. Isso tira a voto dos escolarizados, talvez, da Faria Lima, porque teve uma galera muito alta. Agora recente. Isso. Você pega Pinheiros, o Lula ganhou. O Bolsonaro tinha ganhado no bairro Pinheiros, um bairro rico. Então, a partir das eleições municipais, acho que a gente pode ver um desembarque. Hoje saiu uma notícia interessante. União Brasil prepara desembarque. Então, assim... até o ACM Neto colocou, né? O governo cheira-mofo, né? Isso. Então, se começar a ter este desembarque, vai ser muito engraçado, porque a situação no curto prazo econômica deve se deteriorar, mas aí o mercado começa a negociar o próximo. Só que isso não vai ser feito agora. Né? Agora eu acho que é tocar de lado, observar com muita atenção, tem outros lugares melhores para se ganhar dinheiro com bolsa, e aqui no Brasil ficar muito, muito esperto. O news flow, né, que é esse... Sei. É mofo. Como disse o ACM Neto, o news flow é mofo, não tem news flow. É old flow, é a mesma receita
E muita acomodação, né, João? Mercado e política fazendo preço com muita acomodação. A sensação que eu tenho é que os agentes querem comprar Brasil. Quando o Lula assumiu, muito investidor, inclusive estrangeiro, entrou no Brasil, teve aquele rally. Só que agora está todo mundo esperando notícias boas e elas não vêm. Não tem reforma, não tem corte de gás, tem reforma administrativa, tem anti-reformas. Né? Agora, para nossa sorte, a gente... Quanto mais o dinheiro real, né, João? Você está falando aí do investidor, né? Mas negócio sendo atraído para cá, chance menor ainda. Né? Menor ainda, com esse juro menor ainda. O que está acontecendo no Brasil hoje, que está vindo muito e segurando o dólar um pouco, é o capital motel. Né? O capital motel ele vem aqui, roda no juro e vai embora. Né? Então, o pessoal... Montar uma empresa, instalar uma fábrica. Não. O dinheiro para vir aqui fazer ponte, obra, empresa, investimento de longo prazo não vai vir porque o cara ganha 6 e pouco de juro real. Então, a gente trabalha avaliando negócio e está chegando, por um lado, muita empresa com esses juros altos, endividada e querendo renegociar a dívida, e por outro, os novos negócios não viabilizam. O cara, eu vou tirar meu dinheiro do banco para correr um risco aqui que vai me dar... tudo der certo, IPCA mais 10, com bons investimentos rendendo quase isso, então dificulta muito o mundo real. Então, boa discussão, só que aí o cara jovem, que está na faculdade, ouvindo a Glaze, o mercadante e tal, falando que tem que cortar juro, vai falar, tá vendo? A Glaze está certa, tem que cortar juro. Então a gente precisa fazer um parênteses aqui. Certo, o juro precisaria ser menor, só que o juro, as pessoas que estão escutando precisam entender, o juro ele não é uma variável que ele é definida na caneta, né? Ele não é uma variável... Ele é consequência, né? Exógena, um negócio que é dado. Eu estabeleço agora que o juro é tanto. Não, o juro ele é endógeno à economia. Output, né? Ele faz parte ali das relações, das dinâmicas, e ele é determinado e também determina. Né? No limite, o juro é o preço do dinheiro. E o preço do dinheiro, que importa, né? Especialmente para você construir uma ponte, fazer uma indústria, é o preço do dinheiro no longo prazo que é dado pelo mercado. Então, por mais que o BC corte a Selic para 1, o mercado vai olhar e falar, cara, não vale, não vou emprestar pro Brasil a 1. O Brasil é 15%, é 14% ao ano. Então, o que vai determinar a taxa de juros do Brasil são as condições do Brasil como pagador. Pensa, eu te dou $1 milhão, e aí você tem eu e o Matheus para emprestar dinheiro, e você quer emprestar 500 mil para cada um, você vai definir a mesma taxa de juros para os dois, você vai estudar a nossa vida. Né? A do Matheus vai ser muito mais baixa que a minha. Por um motivo óbvio, por a qualidade do crédito. A qualidade do crédito do Brasil não é boa. Tem 2 pontos importantes aí que só para ajudar um pouco no entendimento. Primeiro, né, o Banco Central tem uma meta, né, que é meta de inflação, e ele tem pouco instrumento, os juros é o mais eficaz. Então, perfeito. No final do dia, ele tem que usar a ferramenta que ele tem. Se ele baixar os juros na caneta, vai subir a inflação. Ponto. Né? Então, acho que é importante. O segundo ponto que eu acho que vale para ajudar essa questão é lembrar no período anterior à pandemia, que nossos juros BC foi muito baixo, porque o Brasil naquele momento era um bom pagador. Estava economizando. Mas vou ser obrigado a abrir uma divergência, tá? Por favor. O juro no Brasil foi muito baixo, foi baixo no mundo inteiro porque a demanda sumiu. Antes da pandemia. Na pandemia. Não, é bom. Você está falando do 6,5 do Temer? Não, entre o Temer e a pandemia, nos primeiros ano do não, Paulo ali eu concordo, porque foi colocado um instrumento chamado teto de gasto. Exato. Que falou, você pode gastar daqui para baixo. E foi respeitado. E foi respeitado no primeiro governo e foi respeitado na primeira metade do governo Bolsonaro. A hora que a gente tem a pandemia, você ganha uma desculpa para descumprir o teto de gasto, uma desculpa justa. Razoável. Né? Todo mundo teve que fazer... O próprio Congresso se posicionou. Né? Tinha que fazer déficit, não ia deixar o povo em casa morrendo. Só que esse instrumento, o mercado olhava e falava, bom, me dá uma previsibilidade que eu vou receber meu dinheiro de volta. Então, portanto, a taxa de juros no Temer real chegou a cair para 3,80. Pô, isso viabiliza muito investimento de longo prazo. Muito, muito, muito. E a taxa de juros real vinha se acomodando. Provavelmente, se a gente não tivesse o déficit que a gente tem hoje, a taxa de juros real tinha espaço para cair ainda mais. Então, quem está escutando precisa saber que para taxa de juros cair, não é o BC que tem que cortar juro. Sim. O governo precisa fazer a lição de casa, cortar gasto e virar um bom pagador. O governo hoje precisa rolar R$1 trilhão nominal por ano. É o mesmo valor da pandemia. É muita grana. Então, assim, se você é um gringo querendo emprestar dinheiro para o Brasil,
você fica com o pé atrás. Cara, eu quero juro. Crescendo pouco, né? Assim. Crescendo pouco, gastando muito. Sem força para poder aprovar, né? E com as alternativas arrecadatórias limitadas, né? Outro dia um investidor me perguntou, mas o que é diferente aqui de FHC, de Lula, de Dilma? Eu falei, cara, a gente está cada vez com menos instrumentos. A situação está piorando. Quando o FHC assumiu, a carga tributária era em torno de 25, se eu não me engano. Então tinha espaço para subir imposto. Quando o Lula assumiu, a gente teve um boom de commodity, fez reserva, etc. Tinha um espaço para subir gasto. A população ainda era jovem. Estava começando o bônus demográfico. Quando a Dilma teve o problema dela, tinha espaço para cortar gasto. A população estava no bônus demográfico. Ainda tinha reforma da Previdência para fazer, tinha reforma trabalhista para fazer, tinha Eletrobras para privatizar, tinha um monte de coisa a ser feita. Aí vem o Temer, faz a reforma trabalhista, não conseguiu fazer a Previdência. Então, assim, vem o Bolsonaro, fez a reforma da Previdência. A caixinha de ferramentas está acabando. Estamos virando Grécia, né? Hoje, a gente está com imposto em carga tributária 35% do PIB quase, mesmo que a Inglaterra. Tem que desenterrar um DPVAT. Não dá para subir. Daí ganha um bilhãozinho aqui, outro lá. Não dá. Reforma da Previdência já fez, vai ter que fazer de novo. Super impopular. Então, assim, só sobra o caminho de cortar gasto. Que é o caminho popular, que a gente tem uma classe política que não educou a população corretamente. Então, a situação agora eu acho que é um pouco mais difícil. Não, é muito mais complexa, você tem toda a razão. E nesses momentos, né, João, de tragédia agora que a gente viveu, a gente vê que o pessoal aproveita para, como diz, abrir e passar a boiada, né? Não, vai passar a boiada. Então, foi igual na pandemia. E ai de quem criticar. Sim. Carniceiro, genocida, tá querendo mal dos gaúchos. Não é isso. Sim. Qual é o custo? Assassino ambiental. Todo mundo sabe qual é o custo. 20 bi, sim. 30 bi, paga. Não vai ser 300, vai ser 200. Cadê a aderência, né? Vai passar a boiada. E é isso que a gente critica. O Brasil não tem controle de eficiência de gasto. Não tem. Inclusive a Simone Tebet, antes de se aliar ao Lula, era uma grande defensora, né, de se fazer análise de indicadores das políticas públicas e excluir o que não dá resultado e manter o que dá. Ela jogou tudo isso fora. Tudo que ela defendia antes da eleição, aparentemente ela jogou fora. Porque é exatamente isso que o Brasil precisava. Olha, esse programa social aqui, 10 bi, deu resultado? Deu. Fica. Não deu? Tira. Corta. Sim. O Brasil precisa disso. Aproveitando, João, a gente pensou em falar com você sobre a questão da tragédia. Eu acho que é um momento que a gente pode antecipar. Como que você faria, João, assim, nesse momento, né? Para a gente conseguir casar as duas coisas. É importante, né? Chegar a recurso lá no Rio Grande do Sul, né? O Estado, bem administrado, era para ele ter esse caixa para justamente utilizar nesse momento. Tendo ou não, ele vai precisar fazer esse aporte. E quais seriam os indicadores para a gente acompanhar, para garantir uma mínima aderência a esse aporte estritamente necessário para salvar o Estado, as pessoas, né, do Rio Grande do Sul? Assim, sendo bem justo, inclusive com o próprio governo, posso não concordar com esse governo em 100% das coisas praticamente, mas uma justiça precisa ser feita, tanto o Eduardo Leite quanto o Lula e o governo federal. Especialmente o Eduardo Leite. O governo federal tem um pouquinho mais de culpa. Isso que aconteceu foi um risco de cauda. E é extremamente difícil de se prevenir riscos de cauda. Explica aí o que é só para risco de cauda é aquilo, quando você vai fazer o seguro, né? O força maior, assim, qual a probabilidade de cair um raio na sua casa? Tá? Então é difícil de prever. Sim. Você não tem culpa cair um raio na sua casa. Muito menos dessa intensidade. Nessa intensidade. Nessa hora que valeu para quem fez o seguro. No caso do Rio Grande do Sul, eu acho que tem menos. Eu isentaria o governador aqui desse tipo de acho que é muito oportunismo aqui culpar o cara. Teve quantos governadores que não passaram? É culpa desse governo, isso é fato. Não. No caso do governo federal, eu acho que teve um fiozinho de culpa. Não culparia o Lula, não. Lá atrás, na Dilma, quando tentaram avançar com os estudos de prováveis desastres naturais no Rio Grande do Sul. Bom, mas isso não vai resolver o problema deles. O que eu acho que precisa ser feito agora? Bom, precisa medir também o tamanho do estrago da tragédia. E uma coisa que ficou clara, a iniciativa privada está sendo um diferencial gigantesco no suporte às vítimas. Inclusive, aqui teve jornalista que teve que reconhecer hoje em grandes emissoras, falando, de fato, é o voluntariado que está carregando nas costas. Né? O governo está sendo heróico onde dá, mas o que está fazendo a diferença é o voluntariado. Eu penso que essa dinâmica
deveria ser exportada para a reconstrução. Eu espero que isso arrefeça os ânimos, né, João? Que a gente tem vivido cada vez mais aqui, essa polarização e a disputa. Eu acho que tem não é lado bom, mas tem uma consequência de arrefecimento da tragédia, que é a população tá vendo que ela não é inimiga do capital, a população mais pobre. Que não é esse nós contra eles que tentaram enfiar na cabeça dos mais pobres, de rico contra pobre. Não. Você tem uma sociedade que é um todo, essas coisas se comunicam, gente que ascende socialmente, gente que desce socialmente. Na verdade, os empresários não são inimigos de ninguém. Os empresários estão pagando 34% de imposto. E sustentando esse governo que no final não fez nada, e os empresários que já pagam 34% tiveram que fazer boa parte do serviço do governo. Eu acho que no plano de reconstrução vai ter que ser um negócio muito ambicioso, e seria prepotência do governo achar que vai dar conta disso sozinho. Então, acho que a iniciativa privada vai ter que ser trazida para dentro desse negócio. Sim. Então, mensurar esse plano de reconstrução e trazer a iniciativa privada para dentro. Mais do que isso, acho que a gente tem uma oportunidade de ressignificar os estímulos que o Estado brasileiro dá para a iniciativa privada fazer grandes obras de infraestrutura no Brasil. Eu até hoje não entendo, e vou dar os créditos aqui para o primeiro sujeito que eu escutei essa ideia, que foi o Pedro Cerise. Eu não entendo por que num país onde falta tanta infraestrutura, a gente faz leilão e cobra as outorgas que a gente cobra. Assim, eu estou implorando para fazer trem, para fazer estrada, e eu cobro 1 bilhão, 2 bilhões, 10 bilhões para o cara vir aqui fazer Não faz sentido. Mas tá ligado lá na lógica da arrecadação, né? Acho que isso tudo está muito ligado. Né? Então, acho que o governo deveria repensar essa dinâmica. Cara, o que é crucial para o Rio Grande do Sul? Precisa fazer essa estrada. Vamos admitir que o Estado vai ser mais ineficiente? Vamos dar um estímulo aqui. Outorga negativa. O grupo que vier aqui e refizer todas essas estradas, eu contribuo com 200 milhões. Só que essa é uma conversa espinhosa. Precisaria eventualmente usar o Rio Grande do Sul como um modelo para depois ser exportado, inclusive, para o restante do Brasil. A reconstrução do Rio Grande do Sul pode virar um modelo para se reconstruir lugares do Brasil que precisam ser reconstruídos. Você pega, por exemplo, o estado de Santa Catarina, você pega a própria Minas Gerais, está totalmente estrangulada a infraestrutura. Santa Catarina tem cidades que triplicaram nos últimos anos. Você tem lá só a BR-101 que conecta Joinville, desce para Balneário, Florianópolis e tal. Tem uma estrada. Pessoal, eu preciso de outra estrada aqui, eu ainda cobro. Cara, não. Pega lá o orçamento do Bolsa Família, que é 160 bilhões, e se eu falar isso é extremamente impopular, ainda bem que eu não quero ser candidato a nada, mas é o melhor para a sociedade. É o melhor para a sociedade. E fala, cara, por que eu não reduzo esse orçamento em 10 bilhões, em 20 bilhões, e crio estímulos regionais em concessões de trem, de diques? Agora vai começar a politizar essa tragédia. Isso vai ser um desastre, porque ninguém vai reconstruir nada, vai politizar e vai virar uma guerra, e o coitado dos gaúchos vão estar lá tudo morrendo afogado. Vai disponibilizar o crédito, aí um crédito também que às vezes não é um crédito inteligente. Agora vai ter parte da esquerda querendo que o Estado reconstrua tudo e aprove leis extremamente tirânicas para cima da regulação ambiental. Como se isso fosse resolver o problema. Ao invés de focar no ponto que a gente deveria ter feito, que Tóquio e Londres fizeram há décadas atrás, são diques de proteção à enchente. Por exemplo, a gente é um país pobre, a gente vai ter que começar a ter discussão agora do que a gente pode fazer com o pouco de recursos que a gente tem. O que é mais eficiente? Tirar um monte de emprego com regulação pesada, que vai servir para nada para reduzir a temperatura aqui do país, ou pegar essa grana e fazer dique, fazer tem quanto estrada. Tempo que ali a região, você mencionou Santa Catarina do Vale do Itajaí, já não sofre com isso, né? Exato, agora, tem uma meses, estrada. Ficaram debaixo de água ali, muitos municípios ali, né? Impacto econômico, impacto turístico, que lá é um estado que o turismo é forte, né? Não, então, ali precisava de trem. Trem, o cara faz Blumenau, Itajaí, Florianópolis, Joinville. Rio Grande do Sul responde por 15% do água. Quantos por cento? 15% aí o Brasil todo, né? Tinha que ter trem conectando a região agrícola. Daí eu, Estado, finjo que você, capitalista, precisa de favor meu e cobra uma fortuna pra você vir aqui fazer uma estrada. Não sai, né? Nunca vai. Só aproveitando a tragédia, vou fazer uma pergunta aqui, Bruno. Bom, como economista e como historiador, é muito nítido a consequência positiva que as guerras trouxeram para a humanidade nos últimos 1000 anos, né? Nós estamos sem uma guerra mundial há quase 100. Você acha que tem um efeito positivo, tentando ver alguma coisa positiva econômica? Dessa tragédia? Não.
enquanto maturidade da sociedade, enquanto uma mudança de comportamento, isso que você comentou, ou não? Você acha que no curto prazo, mas no longo prazo, tudo vai ser perdido do ponto de vista de mudança de Não, acho que tem. Todo grande evento deixa lição. Exato. Tudo. Quando atacaram as Torres Gêmeas, aquilo gerou impacto na sociedade triste americana. demais Pode pensar ser nisso, bom né? e ruim. Precisa de teoria, Tem né? consequências boas e consequências ruins. Vão ter consequências ruins. Não são só boas. Todo grande evento Sim. tem. Quando teve o desastre de Fukushima no Japão, teve toda uma revisão das barragens ali em relação a... Na verdade, um evento relativamente importante, né, Matheus? Ele normalmente sinaliza justamente a mudança do ciclo que a gente está vivendo, né? Que é o caso da guerra que você mencionou. Quando você entra no conflito... Não sei se o Sul tem esse poder, né? Assim, com certeza não. Acho que qualquer tragédia tem algum poder. Infelizmente, no Brasil, a tragédia precisa ser muito grande para mexer a agulha. Né? O Brasil tem... A sociedade e o Estado brasileiro tem uma inércia em zona de conforto muito grande. A gente teve as chuvas de São Sebastião, a gente teve as chuvas do Rio de Janeiro, morreu gente pra caramba e não mudou nada. Sim, mudou um pouquinho, a agulha oscilou. Nossa cidade, Belo Horizonte, também vive esse problema, né? Mas não teve nenhuma grande mudança. Agora, você pega, por exemplo, a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo vivia tragédias com alagamentos do Tietê e do Pinheiros e hoje não vive mais. Sim. Eu não lembro de cabeça quando foi a última vez que o Tietê ou que o Pinheiros transbordou. Arrisco a dizer que foi antes dos anos 2010. Foram feitas muitas obras, a gente aprendeu com isso. Até transbordou, mas não foi muito pouco impactante, né? Quer dizer, a sua visão é muito positiva. A gente aprendeu. No caso do Rio Grande do Sul, foi muito grande. Não dá para ser ignorado. Sim. E parece que municípios ainda vão sofrer, né? Ele está ali numa situação que parece ok e vai piorar. Eu li uma descer. notícia agora que achei horripilante, que o cheiro podre não são animais mortos, são corpos que estão presos nas casas e que estão começando a se decompor. À medida que a água for descendo ali a Lagoa dos Patos, parece que vai piorando a situação dos próximos municípios. Exato, ainda. Então o negócio vai ficando um caldo denso. Eu acho muito triste o que aconteceu e eu acho que vai ter consequências positivas e negativas. Sim. Não se iludam de achar que só vai ter consequências de aprendemos. Vai ter ressentimento. E, ô João, nessa linha, né, das consequências, dos aprendizados, vamos falar, como é que seria, na sua visão, o mesmo fato, né, a mesma tragédia ocorrendo no Rio Grande do Sul sem rede social? Como é que seria a visão do Acho que a gente não ia aprender nada, ou ia aprender bem menos. Porque, por exemplo, uma das coisas que pode ser uma externalidade positiva é o arrefecimento da tensão entre as classes altas e baixas. Porque a parte do voluntariado, da importância do setor privado está ficando clara. Talvez, se você tivesse a grande mídia controlando o fluxo de notícias, você poderia ter a venda, né, para a população em geral de que o Estado está fazendo tudo. Certo. E está fazendo lindo, maravilhoso, bem feito. Bem feito. Só mostraria um espectro pequeno. E reforçaria a lógica de que é isso mesmo, paga o imposto, o Estado faz tudo e o setor privado não serve para porcaria nenhuma. Tá todo mundo sentado na bunda do sofá ganhando dinheiro às nossas custas. A hora que entra a rede social, você quebra isso. Eu acho que tem muita fake news para todos os lados. Só que discordo muito, acho bizarro o jornalista pedindo regulação. Porque fake news sempre teve. Desde a Roma antiga, né? Exato. Antigamente o povo dizia que o rei estava doente, já começava a tramar para substituir ou derrubar. Isso acontecia na Inglaterra, nas cortes britânicas, francesas, sempre teve mentira. Dizia que o exército estava indo para um lado, estava indo para o outro, enganava. Sempre teve, dizia que a esposa do rei e a rainha era infiel, adulta, plantando intriga. Sempre teve fake news. Maquiavel fez uma obra inteira baseada nisso, inclusive. Na história da humanidade. E ela sempre foi muito bem combatida com a verdade. Sim. Então, eu acho que as redes sociais, elas aumentam a quantidade de informação, junto vem mais mentira e vem mais verdade. Mas não tem como você chegar à verdade se você não ficar testando. A mentira se revela na hora que você testa, sem ser assim. Uma teoria só é aceita quando ela é testada e não é negativado durante o teste. E o alcance da rede, além dele, ele proporciona a possibilidade da mentira, mas ele também proporciona a checagem em larga escala. Né? Então, e proporciona a organização. A organização da sociedade individual. Por exemplo, Primavera Árabe nunca teria acontecido sem rede social. Sim. Essa quantidade de ajuda. O pessoal está tão preocupado
com o fluxo de notícias e manter o poder da grande mídia ou de quem já governa o Brasil e está esquecendo o principal. Será que teria menos ajuda? Sim. Eu acho que sim. Muito menos. Eu acho que sim. Vocês acham que a gente estivesse nos anos 90 e Muito tivesse menos, aparecendo nem uma compara. criancinha só lá na Globo, ou no SBT, ou em todas as grandes TV aberta? Democracia. A criancinha, programa do governo. Doe para tal, telefone. Sim. Você acha que o volume de ajuda seria o mesmo volume de ajuda? Não, acho que todo mundo aqui tem um amigo que viu nas redes sociais postando que ele tá lá, Não ele é de lá. O vai ele que a gente sofreu. doou para amiga. Eu não ia Sim. doar para governo. Exatamente. Sim. Do que, pô, eu recebi 500 ligações. Ó, tô aqui, tô ao vivo. Sim. O pessoal da Costa Esmeralda, lá em Santa Catarina, fez o Asas Solidárias. Tá decolando 4, 5 aviões por dia do aeroporto ali perto de Itapema. Cara, eu conheço aquele pessoal. Vai lá e doa. E além da noção da tragédia, também que você pode conhecer alguém que sofreu com a tragédia. Você Como vai eu lá e conheço doa. Agora tem o indiretamente, não Pix, daí tem o diretamente. WhatsApp. Antigamente não tinha isso. Povo acha que rede social é só Instagram e Exato. Twitter, o X, né? Sim. Não. Hoje tem o Não, WhatsApp. e você está falando de ajuda. Imagina coordenação de salvamentos em rede social. Quer dizer, eu passei por uma casa, meu barco tá cheio, tem gente ainda. Como é que eu vou chamar mais Vou gente? pegar um orelhão e vou ligar para... Quer dizer, não é só ligar. Como é que eu às vou vezes, pedir socorro? Só Starlink parece que estava funcionando. Quer dizer, existe todo por trás dessa discussão, existe algo muito mais complexo. Então você tem uma teia de aranha que só é possível via rede social. O pessoal tá muito preocupado com quem tá mentindo, quem tá falando a verdade. É tão fácil checar a verdade, né, gente? Assim, Só deixa ela sempre prevalecer. isso para No tranquilo. final ela vai Exatamente. prevalecer. E se você acha que isso é um problema, por que não educar, a checar o pensamento libera crítico, geral, né? que Não Eu é acho censurar. muito ruim quem pensa em regulação, porque primeiro, todos os casos na história onde teve poder de regulação para alguém, Sim. terminou mal, né? Terminou com o poder sendo concentrado. Eu aceitaria a censura se eu soubesse que seria Deus onisciente, bondoso, onipresente, mas ele não vai parar o que ele está fazendo para virar o censurador do mundo. Tirando esse cenário, em todos os casos, acabou tendo um regime autoritário ou um déspota, e o pior, as pessoas que defendem isso, em tese, deveriam defender a ciência. Cara, nada mais anticientífico do que a censura. Exatamente. Né? Como é que eu faço a ciência progredir? Eu pego a hipótese que é verdadeira hoje e vou procurando um problema nela, testando, até que eu acho um problema e aparece uma hipótese nova, melhor, que faz mais bem para a sociedade. Então, eu pego, por exemplo, a questão da vacina. Eu acho que teve muita gente que falou que a vacina fazia mal sem fundamento nenhum. Fake news. Totalmente. Viajaram na maionese ali. Assim como tem gente falando bem também. E sem também fundamento. muita gente falando bem sem fundamento comprovação, nenhum. Sim. Deixa falar. Politizar. Só que é o seguinte, a vacina estava lá. E ela foi uma verdade, algumas vacinas, vou pegar o exemplo da AstraZeneca, era a melhor hipótese por um bom tempo. Tome a vacina, tomamos. Eu tomei 2 doses, não tomei da AstraZeneca. Era que tinha 90 e... Eu tomei a da Pfizer. Me arrependo, Não, mas essa na não época era a melhor verdade científica. E daí tinha um monte de gente falando, não, isso faz mal, tem reação. Se a gente tivesse com um regime instalado do jeito que muita gente no Brasil gostaria, você não ia poder testar isso. Lá fora não, lá fora você podia falar mal, podia noticiar as coisas que estavam acontecendo. Sim. Daí foram atrás e tava certo. Esse negócio, esta aqui aparentemente não valia a pena, que o custo-benefício foi descontinuada, né, e foi admitido que tinha uma reação grave naquela vacina. Então, até que ponto a gente não está jogando a ciência fora? Porque se eu falo, todo mundo cala a boca, eu não posso testar. Sim. Né, isto é um problema hoje. Eu converso com médico, eu tenho muito amigo no Sírio-Libanês, no AIS, converso com os médicos, os caras ficam quietos. Eles falam, hoje em dia a gente tem que saber o público que a gente está falando de ciência. Quando o assunto é vacina, quando o assunto é, por exemplo, tratar um paciente transgênero, tem que tomar cuidado. Eu tenho um amigo que é dermatologista, e falou, cara, eu tinha uma paciente que se dizia um homem trans. Então, deixa eu organizar. Uma mulher que toma testosterona e estava tendo um dermatite, acne, um negócio bem feio. E a informação do sexo era crucial. Era crucial. Simples, tira a testosterona. Você é uma mulher. Você vai tomar muita testosterona? No teu caso, deu isso. Sim. Tem que entender. Ô João, pensa assim... Essas coisas, hoje em dia, viram palavrão. Só que se a política entrar na ciência, a gente está ferrado. A gente está ferrado.
Como entrou na pandemia um pouco, A gente tá prejudicou, ferrado. Sim. né? Prejudicou, né? É interessante a gente entrar nesse ponto também, acho que vai casar certinho, que eu vejo isso que você está comentando, e eu concordo plenamente, é a compra do pacote inteiro político, ideológico. Então, na época, era considerado assim, a pró-vacina é uma coisa petista, e anti-vacina era bolsonarista. No mundo inteiro. Se é de esquerda, você é pró-vacina. Mas vamos trazer para o nosso aqui, né? PT e Bolsonaro, né? E não necessariamente, né? Então, assim, é o pensamento científico ou é o pensamento ideológico? Eu tomei a vacina, questão. porque eu também achei muito errado Sim. Um presidente da República bater de frente com o que, em tese, era a verdade científica naquele momento, da forma que ele bateu. Eu acho que ele tinha todo o direito de falar, olha, o bicho está pegando, eu vou comprar vacina rápido para todo mundo que quiser tomar, eu tenho minha opinião pessoal, não vou tomar, mas está aqui. Quem quiser tomar, toma. Lê aí, Zarti. Não é o papel Em tese, do presidente. não é papel. Sim. Vocês têm dúvida? Pergunta para a Anvisa. Pergunta para o seu médico. Não, Tá na dúvida se quer tomar? Pergunta para o seu médico. Fez o certo em comprar e o errado em fazer propaganda contra. Não tinha por que fazer propaganda contra. Ninguém Exato. sabia. Então, assim, ele não é médico. Eu também não sou. Eu liguei pro meu médico. Falei, olha, hoje, o que eu posso te dizer é que tem muita gente morrendo na UTI do hospital, entubada, e que, em tese, esta vacina reduz a mortalidade em 95%. Eu fui lá e tomei. Foram aparecendo evidências hoje que falaram, acho que eu não tomaria. Só que é fácil falar hoje não tomaria com as evidências que a gente tem. Foi a melhor decisão na época. Na época foi a melhor decisão. A da dengue agora é a mesma coisa. O pessoal não tem total conhecimento. Vai começar a ver em nós, que eu até vacinei contra a dengue. E assim, quanto tempo ela dura no organismo, essa informação não existe. Daqui 10 anos eles vão medir e ver se Eu acho que é caiu. um pouco diferente a dengue, porque ela é uma vacina que foi desenvolvida pelo rito científico, vamos falar assim, esperado. Não foi o rito sumário, né? A pandemia teve a questão de ser muito acelerado, né? Só isso. Foi emergencial. Não, sim, mas eu digo assim, essa questão, ela vive independentemente do momento, né? E no caso da pandemia, isso foi excessivamente politizado. O que eu acho é que a gente tem que testar as alternativas sem censura. Eu tenho um outro colega que é oncologista, tenho muito amigo médico por motivos óbvios, né? Como eu tive câncer, eu faço um controle extensivo e fico batendo papo com todo mundo. Ele falou, João, tem noticiado uma explosão de casos de câncer entre jovens, isso é verdade, qualquer um que quiser pesquisar pode ver que está explodindo o câncer entre pessoas jovens a partir de 30 anos de idade. E ele falou, tem N causas prováveis, dentre as quais precisaríamos estudar se algumas das coisas que a gente está injetando hoje na população pode contribuir ou não. A gente pode fazer um estudo grande, duplo cego, com 100 mil pessoas, chegar à conclusão que a diferença estatística entre quem tomou a vacina e quem não tomou não é nenhuma. Que, na verdade, o problema é nutrição, é gordura, é ultraprocessados. Mas existe a probabilidade de dar que tem algum impacto. A gente não sabe. Isso que assusta os médicos que são cientistas raiz, assim, que não tem partido mesmo. Eu quero saber, entendeu? Só que eu não posso levar na academia hoje, porque se eu falar que eu quero investigar se existe alguma relação entre a vacina e o aumento de câncer entre jovens ou desses ataques, mortes súbitas por problemas cardíacos, vai todo mundo me olhar e falar, você é negacionista. Politizou. Eu, honestamente, acho que não tem a ver com a vacina. Eu acho que tem a ver com o estilo de vida, gordura, obesidade. Sim. Mas por que não testar também esta hipótese? Sim. A gente precisa descobrir se tem a ver com agrotóxico, se tem a ver com a vacina, se tem a ver com alguma coisa que está em contato com a gente sem politizar. Porque se tiver a ver com agrotóxico, a esquerda vai ficar feliz. Certo? Se tiver a ver com a vacina, a esquerda vai ficar puta. A direita vai ficar feliz. Então, assim, se tiver a ver com agrotóxico, a direita vai ficar puta e a esquerda vai ficar feliz. Se tiver a ver com a vacina, a direita vai ficar feliz e a esquerda vai ficar puta. Então, estuda os dois, estuda tudo. Né? Que, na verdade, a gente tem que ficar feliz como ser humano que a gente descobriu que está fazendo mal pra gente. Perfeito. Que está vivendo mais, né? Que está evoluindo. Né? Ô, João, a gente já ia entrar mais pra frente em política, mas nós já entramos no assunto. Eu vi que você comentou nas suas redes recentemente sobre um cenário que você acredita que o Bolsonaro será anistiado pelo Congresso. Qual que é a sua... Por que você acredita nisso e qual que é a sua visão aí para Bolsonaro nos próximos
meses ou anos? Vamos lá. Aprendi com a psicologia que a gente tem que olhar a linguagem não verbal. Certo. Linguagem verbal é só mentira. A não verbal é que importa. Como que o Bolsonaro está se comportando? Tá. Muito bem quieto. Moderado. Não, ele está se comportando como candidato. Verdade. Rodando o Brasil. Rodando o Brasil, fazendo campanha, arrastando multidão. E não radicalizando, né? Acho que tem um aprendizado aí da derrota Assim, dele. se ele realmente achasse que está inelegível, acho que ele não estaria tão engajado, ou já estaria fazendo um sucessor evidente. Como quem está ao redor dele tratando ele? Como um antigo herói da direita, como futuro presidente. Ou como os americanos chamam, Kingmaker. Kingmaker. É o cara. É o cara e chama o cara de presidente. Ninguém está tentando puxar o tapete dele. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, acho que esta é a carta hoje principal, você pegar ali de uma ala da direita, inclusive do próprio PL. Tem muita similaridade e eu acho que esse plano tem alguns pontos, não diria pontos fracos, mas que dependem de agentes externos. Vamos pegar o Lula. Né? Como é que o Lula saiu da inegibilidade? Um trabalho meticuloso de formiguinha que, em geral, só a esquerda sabia fazer antigamente. A direita mundial sempre foi muito atomizada. Os pontos não se falavam. Enquanto a esquerda mundial sempre foi muito conectada. Então, o Lula acionou as organizações internacionais, que a esquerda ocupou já faz tempo. O Lula acionou jornais internacionais, The Guardian, jornalistas do Le Monde, do New York Times, do Mirror. Ele foi construindo uma narrativa de que ele era um injustiçado. Ele teve ajuda de políticos que são favoráveis a ele. Então, políticos de esquerda na América Latina, ou seja, políticos mais regionais. Se eu não me engano, o François Hollande, na época, presidente da França, ou já tinha saído, o presidente socialista da França, falando a favor do Lula. Então, assim, foi escalando a coisa. Aquela foto do Fusca no Mujica também foi se criando um movimento, não estou lembrado da foto, mas foi se criando um movimento a favor aqui da elegibilidade do Lula. A hora que a gente entra no Bolsonaro, a direita aprendeu com os erros do passado. Na hora que a gente entra no Bolsonaro, o primeiro passo, dizer que isto é errado e é antidemocrático. Sou obrigado a concordar. Acho que foi errado o Lula se tornar inelegível. Na maioria dos países ricos e desenvolvidos, você não tem os direitos políticos cassados. Em alguns com condenação, mas o Bolsonaro não tem condenação. Isso é uma anomalia da anomalia. Tem poucos jornalistas falando disso. A maioria dos jornalistas do Brasil concordam que 11 juízes mandam mais que 200 milhões de brasileiros, cento e tantos milhões de eleitores. Mundo afora, isto não é verdade. A gente está correndo o risco de ter uma eleição na maior democracia do planeta, digo maior no sentido de poder, que é os Estados Unidos, onde pode ser que o candidato Trump esteja preso. E a lei permite, né? A lei permite. Inclusive, no início dos anos 20, se eu não me engano, no início do século 20 ali, 1920, 1919, não lembro agora ao certo, teve uma eleição onde um socialista preso, ou seja, já tinha aquele racha entre comunismo e capitalismo, o cara estava nos Estados Unidos, era socialista, estava preso, disputou a eleição presidencial. E, se eu não me engano, teve 900 mil votos, esqueci o nome dele. Ou seja, é um país que tem precedente. A democracia, quem manda é o povo e, portanto, pode ser que o Trump esteja preso. Acho que esse risco é minúsculo, né? Tudo leva a crer que ele não vai sequer ir a julgamento antes das eleições, mas existiria esse risco. Certo. O cara tá no xadrez e tá lá na cédula e ser eleito. Quase como que o povo falando, olha, a gente decidiu de outra forma. No Brasil, não. No Brasil, o cara pode perder os direitos políticos dele mesmo, né, sem ter condenação. Por exemplo, o Luciano Heng é inelegível, o Bolsonaro hoje também é inelegível e tem outras pessoas aí que são inelegíveis. No caso do Bolsonaro especificamente, ele ainda não tem nenhuma condenação. Não tem, zero relacionado a isso. Mas já está fora. A questão da reunião, ele não foi condenado no TSE? Não, no TSE. Nem TSE. existe TSE nos Estados Unidos, né? Na maioria dos países. Condenação, tô falando assim, um processo civil, criminal. Julgado em última instância, sem não tem recurso, né? Não tem. Então, o TSE virou uma anomalia, né? O único jornalista grande que está falando isso é o Demetrio Magnoli. Ele fala abertamente sobre isso. News, né? Ele fala na Globo News, tem que dar os créditos para ele. Ele é um cara que briga e pega esse negócio. Fala, cara, a gente está entrando num território perigoso, onde meia dúzia de juízes podem anular o voto de dezenas de milhões de brasileiros.
Né? Quase que caçaram o Sérgio Moro. Vai até TSE. Por enquanto não caçaram, mas se caça. Caçaram o Delanhol. É um o tribunal Delanhol. político, né? Ele no final do dia, Então, uma instância política. Né? Então, quando aprovaram a lei do ficha limpa, e na época foi o Zé Eduardo Cardoso, eu até bati palma. Hoje eu me arrependo, né? A gente tem que ser obrigado a reconhecer os nossos erros. Eu acho que a lei do ficha limpa é um cavalo de Troia, porque ela veio para empoderar o judiciário aparelhado para decidir quem pode ou não disputar a eleição. Uhum. Usaram contra o Lula, na verdade o Lula deveria ter disputado a eleição. Deixa o povo julgar o cara. E digo mais, acho que ele teria perdido aquela eleição. Naquele momento da história. Naquele momento da história, a gente teria resolvido esse ponto. Agora, para o candidato, a prisão fez muito bem, né? Colocou ele no noticiário, deu esse foco. Ele sai muito mais forte para ser candidato. Né? Então, hoje, a gente tem já o primeiro ponto feito, a indignação da oposição. Certo. Que o cara está inelegível. Agora, esse negócio está indo para o cenário externo. Estados Unidos, Elon Musk, comissão falando da censura aqui, questionando. Acho que a peça que falta, que é o que provavelmente a família Bolsonaro está contando, é um cara de peso lá fora puxar essa discussão. E o cara de peso lá fora que a família Bolsonaro tem proximidade é o Donald Trump. A eleição do Trump, né? Então, assim, eu acho que se o Trump... Mas o Elon Musk já foi bem pesado, né? Assim, já foi pesado. Então, assim, o negócio tem que escalar aos poucos. Os Estados Unidos sancionaram a Venezuela de novo, por quê? Porque a Maria Corina Machado, principal líder da oposição, não pôde disputar a eleição. Tá feito. Que tipo de sanção? É econômico? Não faço ideia do que poderia vir do Trump, mas eu não subestimaria. Acho que assim, a gente tem que aprender, né? Se eu fosse do PT, eu aprenderia com o que a China sofreu na pele em 2017. A China, quando o Trump assumiu, falou, não, ele não vai fazer nada do que ele está falando que vai, não é tão assim, a hora que assume muda. Nossa, tomou tarifa e está procurando o rumo dela até agora, porque o Biden continuou e amplificou porque viu que isso une os americanos. Todo mundo odeia a China ali. Uhum. Eu não subestimaria o quanto o Trump pode comprar essa briga, inclusive pessoal, porque ele tem uma simpatia pessoal por essa questão. Ele sentiu isso na pele. Tentaram tirar ele do ballot. Uhum. Né? Os Estados Unidos é um país muito mais sério. A maioria das cortes democratas, das Supremas Cortes estaduais, rejeitou essa ideia dos procuradorzinhos metidos autoritários que tentaram tirar o Trump. Né? Você pega as células estaduais, né? Teve uma ou outra corte estadual que permitiu tirar o Trump e a Suprema Corte veio e falou, não, para com essa palhaçada. O cara vai disputar a eleição, a gente é uma democracia. Quer condenar, condena o cara no voto. É até interessante o caso do governador da Flórida que falou assim, olha, eu sou contra o Trump, sou radicalmente inimigo, mas ele tem que estar na Califórnia, o estado mais democrata que tem. Ele tem que estar na cela, ele tem que perder ou ganhar. Ele tem que perder na cela. O Gavin Newsom falou, odeio o Trump, discordo dele de um monte de coisa, mas here in California we decide in the polls, né, nas urnas. Então, acho que o Trump ganhando, o próximo passo é essa escalada. É uma escalada mais verbal contra o comportamento. Aí a política, aí que eu quero ver se o Lula vai se isolar ou vai tentar achar um common ground. O Lula hoje está estranho, porque o Trump não é o Biden. O Trump vai bater se ele assumir. Né? Lula com Irã, Lula com Rússia, Lula com China. Isso não vai acabar bem. Com Venezuela. Isso não vai acabar bem. E a gente precisa também ser aqui... não podemos ser poliana e nem ingênuo. O Trump tem interesses pessoais em relação a, eventualmente, o Bolsonaro ser elegível e tem interesses comerciais com o presidente dos Estados Unidos em arrumar uma desculpa para taxar o aço, o alumínio brasileiro, por exemplo. Uhum. Ele tem todo o interesse do mundo em ser um cara protecionista. É o perfil dele. Então, o que a gente acha que vai ser para ajudar o Brasil, o cara já está querendo, porque ele taxou quando ele assumiu. Não sei se vocês lembram. Claro. Ele taxou. Uhum. Então, ele pode unir o útil ao agradável. Taxa os caras e ainda fala que é para ajudar os caras. Ainda fala que é pró-democracia. Né? Exato. Não vão também ser aqui ingênuos de achar que é tudo pela democracia. Não é. Então, com essas peças, me parece que hoje a aposta do Bolsonaro é que ele vai reverter a elegibilidade dele. Daí, o que mais tem que acontecer? Desgaste do governo atual, a aprovação da anistia, que está sendo construído esse discurso, né, que hoje todo mundo acha isso impossível. A chance era 0,001 ano passado, agora é 1,2, já vira 5%, já nego começa a pôr no preço
E eu digo mais, dependendo de como tiver o governo do PT no ano que vem, arrisco a dizer que integrantes do próprio governo vão querer que essa anistia passe. Certo. Porque dependendo de como tiver o desgaste do governo no ano que vem, o Bolsonaro na urna pode virar a última esperança. Uhum. Pro próprio Lula, Sim, né? Pro próprio Lula. Nesse querendo a sentido, João, candidatura do Bolsonaro. fora o João, quem que você vê, então, na direita para concorrer? Fora o Bolsonaro. Fora o Bolsonaro, perdão. O João seria muito bom, hein? O João... Deus me livre. Pô. Nesse sentido, Bolsonaro, Gostei. fora o João, Acho que o Tarcísio ou a Michele. Tá muito o claro. Zema. E o Acho que Zema? o Zema errou alguns movimentos. Acho que ele... por exemplo... O Zema, se você for atrás de declarações dele, tem muito flip-flop em relação ao apoio do Bolsonaro. Sim. Apoio, não, mas não é Sim. bem assim. E vamos ser também honestos com ele, ele está numa situação delicada com o governo de Minas Gerais. Ele precisa Sim. negociar com o Lula. Sim, Então, exato. ele não conseguiu manter um apoio irredutível igual o Tarcísio. Então, o Tarcísio, ele está seguindo à risca aquela coisa de leal, de suzerano e vassalo. Esperando um chamado do suzerano para ser ou não o seu sucessor. Nesse sentido, que a gente está conversando justamente do arrefecimento dos ânimos, de despolarizar um pouco, não é justamente um ponto positivo do Zema? Ele não ter essa totalmente colado com o Bolsonaro? Eu acho que ele não... Assim, vamos lá. O problema da polarização é que sem ela, agora que ela já está instalada, você não Sim. chega no segundo turno. Sim. Ele vai virar uma Tebet melhorada, um Geraldo Alckmin. Porque assim, a partir do momento que o Bolsonaro benzer um candidato, não cabe mais ninguém. Ou ele próprio, Ou ele indicar próprio, alguém, né? Supondo que não seja ele, que eu acho que o sobrenome Bolsonaro tem muita chance de estar na cédula aí em 2026, seja ele ou a Michele. Né? Não sendo nenhum dos dois, quem ele benzer, automaticamente ocupou o espaço da direita e vai levar ali 30% dos votos. Grande, né? É isso. O Lula vai benzer o dele e vai levar ali um terço. E a Garela da Meiuca vai dividir voto. Então é difícil você chegar no segundo turno. Teria que não ter meio. Não pode ter, igual teve nas últimas eleições lá, Ciro, Marina. Marina não tá olhando. Mas nessa última, Ciro, Tebet, Dávila, daí Tronic, né? vai juntando todo mundo, é 1% aqui, não sobra nada pra ninguém. Não estou comparando, tá, João? Brasil com Estado. Eu sei que é totalmente diferente. Mas em Minas Gerais, a época que o Zema se candidatou, né? Naquele momento em que ele apareceu totalmente desconhecido no primeiro debate, nos debates ali para governador, as forças que existiam era o PT, que vinha do governo Pimentel, certo? Quem que era muito representante do desgastado. PT? Sim, quem que era na época o representante do Pimentel? Pimentel já tinha 8 anos, né? Não, ele perdeu a reeleição. Ele perdeu a reeleição. É. Perfeito. Então era o próprio Pimentel contra o Anastasia. Isso. Era PSDB com PT. O Zema veio como uma terceira força e conseguiu ganhar. Foi para o segundo turno contra o Anastasia, né? Então, assim, o ponto aqui não é falar sobre o Zema. Mas você acha que é impossível? Mas o Zema era a direita. O Zema foi o candidato Bolsonaro. Ele que falou Bolsonaro no penúltimo debate, foi reprimido pelo partido e foi eleito com os mesmos votos que elegeram o Bolsonaro naquela vamos eleição. lá, você tinha o PT na esquerda. Sim. O PSDB... Não era direita. Ele se ferrou, na minha opinião, porque ele nunca teve coragem de sair do armário. Sim. Porque se ele hoje está no governo. Eu não sei o que aconteceu, que os tucanos sempre tiveram medo de falar que eram de direita. Ficaram segurando aquela coisa, não, em cima do muro, deixaram o espaço ali vazio. Sim. Então, veio o Novo e veio o Bolsonaro e fez barba, cabelo e bigode. A eleição de 2018 era uma eleição totalmente de centro para a direita. Não tinha espaço para a esquerda. Sim, perfeito. Então, a hora que entra o Pimentel, ele leva todo mundo da esquerda. O Anastasia ficou ali com o centro e um cantinho da esquerda, um cantinho da direita, mas o resto foi tudo pro Zema. Sim. Entendeu? Sim, o Zema não competiu. Não se compara por isso. Não fica triste, não. O Zema vai em 2020. Não competiu. A direita não estava desgastada ainda. É diferente da eleição do Macron. Você tinha lá a direita tradicional super desgastada, que era a direita do Sarkozy. Sim. Né, que na época, esqueci o nome dele, que era o candidato do partido Sarkozy. Você tinha a esquerda tradicional hiper desgastada do Hollande, aí veio um cara que se enfiou no meio, um ex-banqueiro se enfiou no meio e levou. Que foi o Macron.
não tem esse espaço hoje no Brasil, Perfeito. porque a esquerda está se desgastando, mas ainda está forte, e a direita é nova. Sim. A direita saiu do armário em 2018. A direita ainda tá brigando ainda. Não, teria que ter um Lula muito fraco, um Bolsonaro muito fraco, ou a direita muito fraca, para aparecer um cara no meio, se enfiar e levar. Sim. Ô, João, Que aula. você falou aqui de Macron, vamos aqui para a geopolítica, a parte de guerra, que você entende muito, né? Só fazendo uma observação, nós dois, né, interessante, eu e o Menekut, estamos aqui hoje porque um dia, quando estourou o primeiro míssil na Ucrânia, o Menekut me mandou uma mensagem: segue esse garoto aí, porque é o cara que mais entende guerra da Ucrânia. Foi assim que nós descobrimos o João. Não, pois é. Não, eu já tinha me indicado ele, um Gabriel Moreira, amigo meu, até um abraço para ele. O Panda, hoje mora lá na Holanda. Pandinha. Me indicou, falou, ó, esse cara, melhor do Instagram. Imagina. Eu uso mais no Instagram, né? Você posta no Twitter e reposta no Instagram. Mas então, assim, você fala... Ele é o melhor do Instagram. E tem um cara grande lá em Belo Horizonte que eu gosto muito, que é o Thiago Toscano, grande amigo, que ele fala: Matheus, depois que você me indicou o João, não sigo mais ninguém, me atualizo por ele. Eu também, é melhor do que ler jornal. Pô, mas tem dia que eu não posto nada, Todo porque é mundo um fica hobby. triste. Nesses dias a aí galera fica triste. Mas então, vamos falar. A gente... Tinha até um professor meu da Dom Cabral, chamado Paulo Vicente. Posso falar porque existe essa aula dele no YouTube, né? Ele cita lá o tal dos ciclos de Contract, foi uma metodologia que existem 5 ciclos, e ele defende que até 2030 teremos uma terceira guerra mundial. Por N fatores que ele fica lá 2 horas falando. E hoje nós temos no mundo uma guerra na Ucrânia, temos lá no Oriente Médio, e temos várias outras tensões, né? Temos aí Taiwan, muito quente, enfim. Qual é o cenário que você vê de geopolítica, né, voltado para guerra ou não guerra, ou paz, né, nos próximos anos no mundo? Eu acho que a gente escapou, já respondendo uma pergunta que provavelmente vem, porque todo mundo pergunta: vai ter terceira guerra? Vai ter terceira guerra? Eu acho que a gente escapou, assim, por um fio. Vou explicar por quê. Boa notícia. A sensação que dá, inclusive você citou o exemplo, guerra aqui, guerra ali e vários outros fora, o cobertor tá curto, né? Cobertor, você cobre um negócio, sai outro, cobre outro, sai outro, e se você pegasse 10 anos atrás, 15 anos atrás, o cobertor cobria tudo. Que cobertor é esse? Estados Unidos da América. Verdade. E tirando o nome dele, ele representa o quê? A hegemonia. Você pega um autor, que é um autor, inclusive, de esquerda, o Fernand Braudel. Os caras da USP gostam de falar Braudel. Escreve Fernand Braudel. É um francês, um dos maiores historiadores que teve, e ele é progressista, por sinal. Ele falava: olha, normalmente, vou resumir. Então, se tiver algum professor de história escutando, não surte. Normalmente, o mundo entra em guerra e fica instável quando a hegemonia está sendo questionada. Sim. Então, você tinha lá a hegemonia da Holanda. A Holanda, quando começou a ser questionada, você teve pequenos conflitos no mundo inteiro. E daí ficou aquela: vai ser Inglaterra, França, quem que vai ser? Todo mundo brigando com todo mundo. Daí outro fixa ali a Inglaterra. A Inglaterra é testada, mas se fixou, ficou ali por um bom período, mais de 100 anos como hegemonia, período vitoriano e tal. Primeira Guerra Mundial, o que é? Esquece Estados Unidos. Estados Unidos era a hegemonia que estava vindo, estava quietinho, isolado. Nada mais é que a Alemanha, que era o segundo ali na Europa, olhando para o primeiro e falando: acho que dá. Acho que dá. O PIB da Alemanha, perto do britânico, se não me engano, acho que se aproximou e ultrapassou ali no final dos anos. Não tem os números aqui de cor, mas se não era igual ou passou ou menor, era ali. Era todo mundo muito perto. Acho que dá. Você tinha o Japão, acho que dá também. E por um azar, talvez, do destino, todo mundo ignorou que tinha um tiozinho que era 10 vezes maior que todo mundo, que era os Estados Unidos. Não era 10, mas era umas 5 vezes maior que todo mundo. Só que aí estava quieto lá, fingindo que ele era outro planeta, como se tivesse Marte e estava lá naquela época. Então, assim, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial foram transição de hegemonia. A Alemanha questionou, achava que dava. Em ambos os casos, a transição era contra a primeira anterior, no caso, o Império Britânico. Certo. E aí precisou do quê? Dar uma nova hegemonia, um novo cobertor. O Império Britânico só não se punha nunca. E o cobertor do Império Britânico ficou curto. Ficou curto na África, os alemães foram para a África, ficou curto na Ásia.
o negócio. Quebrou ali com o Japão, invadindo China, invadindo tudo ali. E os Estados Unidos, em ambas, quase que resistia a assumir o papel de nova potência hegemônica. O mundo entrou em paz quando os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, bate no peito e fala, tá bom, sobrou para mim a bucha. Os americanos não gostam tanto desse papel. Se você vê, eles oscilam entre adorar ser o xerife do mundo quando sai barato e ficar puto quando sai caro. Exato. Agora eles estão bravos. Sim. Tem que dar dinheiro para a Ucrânia, dar dinheiro para Israel, dar dinheiro... Esse negócio consome a máquina. Mas, querendo ou não, esse cobertor que mantém o mundo unido. Então, depois da Segunda Guerra, você tem o primeiro e o segundo mundo, né? O mundo capitalista, o mundo socialista, a gente é o terceiro, né? Coitado, a gente nem entrava na lista. E você tem um período de paz, você tinha hegemonia. Depois que a União Soviética cai, entra o que a gente chama da Pax Americana. E essa Pax Americana começou a ser questionada ali no final dos anos 2000, início dos anos 2010. Né? Mas não foi a primeira vez. Eu olhar no final dos anos 70, ela foi questionada. Tem inclusive um texto que eu imagino que ela escreveu com lágrimas, da Maria da Conceição Tavares, um texto do início dos anos 80, chamado A Retomada da Hegemonia Americana. Então ela devia estar pé da vida, né? Putz, os caras de novo. Porque os Estados Unidos estavam num período ruim de hiperinflação, de Jimmy Carter... os presidentes do Banco Central do Japão, a Alemanha querendo questionar o dólar, né, fazer uma moeda nova. Daí veio Paul Volcker, Reagan ganhou e todo mundo dançou com aquela subida de juro e foi a retomada da hegemonia americana. Então já teve uma primeira retomada. No final dos anos 2010, né, acho que a gente tem a ascensão de um líder na China, que é o Xi, com um perfil que causou muito retrocesso na economia chinesa, que era o potencial questionador. Né? Esse cara isolou a China, né? Esse que começou a sumir 1 bilionário por semana, saiu até o mistério, se não me engano, na Bloomberg, o misterioso caso dos bilionários chineses. Então, assim, tudo que começou com o Deng Xiaoping e o Hu Jintao, inclusive estimulava, que era o capitalismo, basicamente, que fez a China prosperar, o Xi começou a cortar. Ele estava cortando um problema, que era a corrupção, mas estava jogando junto com água suja o bebê embora. Então, você tira os capitalistas chineses, que é quem inova. A gente sabe que a economia planejada, estatal, centralizada, costuma ter problema de inovação e cedo ou tarde fica aquela coisa Gurgel, Lada, aquelas coisas que não funcionam. Falta de liberdade, falta de criatividade. Precisa ter um monte de gênio competindo para um dar certo e fazer um produto bom e assim por diante vai. Você teve um esgotamento do modelo chinês. A China tentou fazer a transição, ele tentou, né, de vender para o mundo para vender para o consumidor, o mercado interno, mas o mercado interno é poupador, tem uma cultura estilo Japão, não foi. Então a China, o endividamento chinês cresceu, a população chinesa está envelhecendo uma velocidade assustadora, tem uma bomba demográfica lá. O filho único virou um negócio cultural, tiraram a lei, passaram a permitir mais filhos, ninguém volta a ter filho. E você tem um país que tinha recorde de investimento direto estrangeiro e teve retirada, sumiu, virou pó, desapareceu, foi pulverizado, que era o capital que vinha para inovar. E soma-se a isso, a hora que entra a pandemia, ninguém gosta de ficar dependendo das cadeias produtivas da China, percebe que tem um problema de concentração, tem uma primeira disrupção. Né? As empresas começam a tirar suas matrizes da China e falam, cara, não posso depender disso aqui. Daí, soma-se a isso, né? 2-3 anos antes, as tarifas do Trump, que já foram um choque grotesco. Né? Saiu um estudo no Wall Street Journal, eu não lembro agora exatamente a proporção, mas quase que 80%, 90% do tax burden ficou com a China. O Trump está certo, quem pagou foi a China, não foi o consumidor americano. Né? Pelo menos até ali, por volta de 2020, 2021, a inflação americana estava tranquila. Inclusive, a China teve que desvalorizar aos poucos sua moeda. O yuan estava 6,30, agora está 7,25. E está todo mundo questionando nesse exato momento se a China não vai jogar a toalha. O que seria jogar a toalha? Desvalorização grande. Hoje esse é o elefante na sala. Se ela fizer isso, o que acontece? O que a China vai fazer
com a situação dela atual. Porque se o mercado consumidor dela não funciona, qual mercado consumidor ela tem que acessar? O externo. É tarifa para todo lado. O interno não está dando conta. Eu estou endividado, eu preciso vender, capacidade ociosa. Max desvalorização. Exporto, né? Esse é o medo. Exportação. Por que ela não fez isso? Explode Porque a ela exportação. tinha um plano de Mas virar a inflação hegemonia. E para virar a hegemonia, ela precisava o quê? Tirar a hegemonia do dólar. Internacionalizar o yuan. Só que se ela desvalorizar, ela zera. Tudo que ela construiu até hoje é como se ela zerasse o cronômetro. Começa tudo de novo. Porque investidor internacional vai lá, começa a fazer reserva em yuan e do dia para noite o país desvaloriza 20%, o cara fica puto. Sim. O Brasil Ô, hoje João, tem um percentual significativo. Deixa eu começar um assunto com você que faz sentido no que você está falando, que a gente está falando dos grandes ciclos, certo? Você chegou nesse ponto da moeda por conta disso. Então a gente teve o ciclo holandês, teve o ciclo inglês, a moeda mais forte. Eu só ia completar, Só pra concluir. só para concluir, que eu acho que a China ela bateu assim, quase conseguiu botar a mão na taça. E aí os Estados Unidos fizeram o que eles sabem fazer melhor. Sair, retomar a hegemonia, sair da prostração com alguma coisa que inove de um jeito monstruoso. Os caras saíram. Agora, outro dia saiu no Financial Times, os Estados Unidos viraram a inveja do mundo. Saiu no Wall Street Journal, a exuberância americana. Os caras saíram daquele estado meio inerte com o quê? Tecnologia. As Big Techs voando. Inteligência artificial, negócio voando. Assim, eles estão em outro planeta. Nós falamos no começo da entrevista. A Europa Sim. não está crescendo, a China não sabe o que faz. Os caras estão em outro planeta. Então, acho que se tiver uma guerra mundial, porque o segundo e o terceiro lugar ficaram com aquela dor de corno de quase conseguir ultrapassar, mas vai que dá. Mas assim, daqui para frente, eu acho que a gente vai voltar a ter uma abertura da distância entre Estados Unidos e China. A gente já teve. Só para trás. A China estava com 18 trilhões de dólares de PIB, os Estados Unidos com 23, 24 em 2022, acho. Se não me Foi o engano. momento mais próximo. Agora, já abriu para 18 a 28, é 10 trilhões. Sim. Porque a economia americana está crescendo pra caramba, em termos reais, em nominais, porque tem inflação, só que o yuan está perdendo valor com relação ao dólar. Então não adianta vir com esse papinho ela diminui, de né? PPP. Eu acho ridículo esse papinho de PPP. A hora que você quiser comprar um Boeing 747, você tem que pagar em dólar. Sim. Em dólar. Não adianta falar, PPP, o meu 100 milhões de dólares vale 140. Não, não vale. Sim. Perfeito. O que eu ia falar é o seguinte. A gente falou dos ciclos, aí a moeda mais forte em algum momento foi a libra esterlina, né? É o dólar, etc e tudo. Né? Se chegasse nesse momento, desse ponto de inflexão, né? Que conforme você bem abordou aqui com a gente, né? Em algum momento, então, se a China assumisse esse papel, a gente teria a moeda chinesa como moeda... Provável. Sim. É que eu acho que esse risco já foi. Os Perfeito. Estados Unidos só precisa melhorar um pouquinho o fiscal dele, que aí é barba, cabelo e bigode. Perfeito. Aí o tema que eu queria trazer é o seguinte, e nesse cenário eu sei que você é um crítico, você não gosta, o Bitcoin, né? A criptomoeda, né? Se a moeda mais forte, num momento desse, não fosse a chinesa, ou seja, o que acontece? Nesse momento de inflexão, você me corrija se eu estiver errado, o país dominante, né? Ele quer manter a sua moeda como mais forte. É que veja, eu falei que não tem inflexão. Poderia ter tido. Sim. Eu tô falando que não é vai o teórico, ter. Tô falando... Que o cobertor agora pode ser que volte. Perfeito. Eu tô Se o Trump não fizer o que o Roosevelt fez no início, o Trump não isolar os Estados Unidos, certo. o Trump vai ter que ir pro pau e ele não tá muito afim de ir pra guerra na Ucrânia. Sim. Se os demais países compram cada vez mais a ideia da criptomoeda, né, das moedas digitais, né, a exceção do próprio Estados Unidos, e, né, a partir do momento que o primeiro país comprar, né, tem, mas é irrisório, né, é El Salvador, a gente vê, mas não são exemplos fortes, mas o último que entrar, né, como qualquer tipo assim, vai ser quem vai apagar a luz, vai comprar mais caro, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu sei que você não gosta, você não indica para os clientes, você não compra, parece, ou compra pouco. Não, você zero. poderia... Zero. Então, assim, acho que ele poderia falar um pouco para a gente, né, sobre sua visão. Eu acho que até repetir aquele conceito que foi muito bom do primeiro podcast que você gravou sobre o collectible, né, e ativos. Acho que é bom só retomar um pouco o conceito à luz disso também, né? Se a moeda não poderia cumprir esse papel. Então, primeiro digital. eu vou separar, vou falar dos collectibles. Primeiro eu vou responder a provocação em relação aos estados, né? Você tem microestados
que aderiram por conveniência, tá? Inclusive, recentemente, eu tenho um cliente que exporta para a Bolívia, recebeu em yuan. Esse discurso de usar o yuan é por conveniência. Os caras estão loucos por dólar. Não tem dólar. Sim. Todo mundo quer dólar hoje no mundo e não tem dólar porque você tem um gigante se endividando, sugando todo o dólar do planeta e pagando juro caro. Tá faltando dólar no mundo nesse momento. Bom, agora, em relação a moedas, eu não vou falar do Bitcoin, não. Moedas privadas, em geral, teriam dado muito certo uns 150, 200 anos atrás. Você pegaria o maior agente da economia, ia ser 1% do PIB, 2%. Sei lá, no auge das companhias da VOC, né? Que era a companhia, não lembro como fala em holandês, mas a Companhia das Índias Orientais da Holanda. Sim. Esses caras deviam, sei lá, no auge ser 5% do PIB. Ou seja, não tinha um agente tão parrudo no PIB. Hoje você tem um cara que tem 40% do PIB, que paga a maioria do dinheiro em circulação, recebe na moeda, então ele paga todo mundo a moeda dele, ele só aceita a moeda dele, ele emite a moeda dele. E ele tem muito poder por isso. Aí eu te pergunto, por que algum Estado abriria mão disso? Essa é a primeira provocação. Então, assim, a partir do... Você teria que ter União Europeia e Estados Unidos adotando o Bitcoin. Não vejo porque nenhum desses países, inclusive a China, eu acho mais provável os países cada vez mais aumentarem a porrada legal para cima disso. Ou eles vão dar um jeito de engolir essas coisas para dentro do próprio sistema que o Bitcoin e as criptos se propuseram a destruir. Bom, então essa é uma primeira provocação. Não vejo os grandes estados topando perder a autonomia de política monetária. Se você me permite complementar como economista, eu acho que também o Bitcoin não exerce a função de reserva de valor, né? Ela não reflete para o detentor o valor por trás dela, que é o Estado, né? Então, ela pode servir, sim. Isso para mim é indiferente, tá, Matheus? Acho que ela pode servir e pode servir até mais que uma moeda que é emitida pelas impressoras, mas não é essa a discussão. O Bitcoin, no caso, dentre as criptos, ela justamente cumpre bem esse papel, né? Que é da reserva de valor, que seria o ouro digital. Agora, ainda continuando, no cenário hipotético, todo mundo adotou o Bitcoin. No limite, passado esse boom inicial, acabou. Acabou, não serve mais para nada. Porque agora não é assim, as coisas são indexadas ao dólar e o Bitcoin sobe ou desce. Não. É Bitcoin. Então, agora uma BMW Série 5 custava $60 mil, é um Bitcoin. Sim. Aí daqui um ano, um Bitcoin. E daqui 2 anos, um Bitcoin. Você tem um Bitcoin como uma BMW Série 5 zero. Estou inventando aqui. Não, sim. Como é que você vai ganhar dinheiro? Eu quero comprar uma BMW meia no ano que vem. Indexou. Todo mundo agora usa Bitcoin. A BMW fala, uma BMW custa um Bitcoin. Como é que você ganha dinheiro? Então, você não vai ganhar dinheiro com você vai ganhar no boom, se tiver tudo isso. Agora, supondo que vai virar moeda. A discussão que eu falo, que é o que o Bruno levantou, o Bitcoin hoje, ele me parece muito mais um collectible. Igual obra de arte, igual vinho, igual relógio, igual carros antigos. Bom, ele tem uma oferta limitada, certo? Escassez. Sim. Você tem uma mania implícita, que é importante, no livro do Charles Kinderberg, sobre manias, pânicos e crashes, ele fala isso. Então, você tem uma mania, existe a mania por ter o Bitcoin, você tem uma certa utilidade para ele, mas ele é um collectible. Porque se ele fosse uma moeda, ele não teria essa volatilidade que ele tem. E collectibles, dá para ganhar dinheiro com collectible. Né? Você compra um Patek Philippe Nautilus, você comprava por $50 mil, vendia por $6 milhões. Agora acho que já caiu um pouco. Agora, o collectible, ele não gera valor per se. Então, eu vou te dar um exemplo, que acho que serve muito para essa discussão do Bitcoin, que está em voga agora, a gente está tendo inflação, os governos estão gastando, déficit, está todo mundo procurando para onde correr. E, eventualmente, a gente tem que correr para o mesmo lugar que a gente sempre correu. A gente teve aí no século XV, XVI, a revolução dos preços. Estava chovendo ouro no mundo, a inflação bombando, e todo mundo queria o Bitcoin da época. Né? Um objeto, alguma coisa que fosse reserva de valor. Né? Eu não gosto de reserva de valor. Por isso que eu falei pro Matheus, isso é diferente. Reserva de valor. Eu não quero reservar valor, eu quero aumentar meu valor, porra. Desculpa o latim. Então você está lá no século XV ou XVI
E você poderia, assim, ter o Bitcoin da época, vou inventar uma tulipa ou uma carroça de ouro, sei lá, que seria o Bitcoin da época, um collectible que vai valorizar a inflação. Beleza, comprei. Só que você tinha outra coisa, você tinha a companhia holandesa das Índias Orientais, foi a primeira empresa a fazer a IPO do mundo, que você podia ter comprado a ação dela. E ela gerava 18% de margem líquida. Em dia de hoje, ela valeria 8 trilhões de dólares. É maior que a maior empresa do mundo hoje. É quase 3 vezes a maior empresa do mundo hoje. Eu tenho certeza que você teria ganhado mais dinheiro do que comprado um bom collectible. Porque aquilo gera valor sustentável no tempo. Provocação que eu te falo. Você quer gerar valor ou você quer achar uma potencial reserva de valor? Mesmo o ouro teve períodos que não foram uma boa reserva de valor. É que quando a gente fala de cripto, né, Matheus? O Bitcoin, ele hoje representa 80% do mercado e ele é entendido como ouro digital. Mas no mercado cripto, você tem vários outros criptomoedas. Mas é uma porcaria ouro. Alguém gosta de ouro? Não, sim. Investimento, não. Sim, mas, por exemplo, você tem a Ethereum, né, pessoal? A própria Ethereum, você fala a questão de reter valor e você não ter um rendimento em cima disso. A própria rede da Ethereum, diferentemente do Bitcoin, você tem o Proof of Stake, ou seja, a pessoa que detém Ethereum, ela consegue validar uma quantidade maior de nós e ela é remunerada por conta disso. Então, se você locar o Ethereum dela, impedir a venda do Ethereum, ele está ganhando dinheiro em cima disso. Porque a própria rede tem que validar os acontecimentos. Ela não é uma entidade central, um banco central, que vai permitir com que você execute transações ou não. Então, e isso é validado dentro da própria rede. É totalmente ligado com o conceito de centralização e de liberalismo econômico para mim. Que você joga na mão do cidadão, dos próprios indivíduos, fazerem as transações e nós mesmos estamos validando se aquilo é verdade ou mentira. Não, tá tudo ótimo. Se der certo, a Microsoft vai vender Bitcoin. É assim, para mim é indiferente. Sim, eu entendo assim, dessa forma. Você entendeu? A Microsoft, o Google, a Apple, eu não tô nem aí qual vai ser a moeda. Eu quero ativos que me gerem valor. A Apple tem quase 100 de ROI, não sei se ainda está aí 100 de ROI. A Microsoft tem um ROI na lua. Aqui a gente tem boas empresas, Suzano, os bancos. Doesn't matter. A provocação que eu trago, Matheus, é assim... Entendeu? João, perdão, Matheus também, que o Matheus... Não, nesse talvez... assunto, quando a economia com o João na mesa, eu então, é assim, por que não, né? Se a adoção tem possibilidade dela acontecer em massa, por que não ser o first to buy, né? Então, assim, por exemplo... Porque isso é típico de collectible, especulação. Eu não quero especular. Pode ser ele, pode ser outro. Você entra no I6, e outras. Se você comparar o Bitcoin com as ações que mais subiram na Nasdaq nos últimos 10 anos, o que você acha que tem mais dinheiro? Onde você acha que tem mais dinheiro? Por que você está preocupado com o Bitcoin? Está cheio de ativo especulativo que pode subir muito mais. Você pode comprar a Centaveira. Hoje a GameStop, se não me engano, subiu 90%. Não sei se foi a GameStop ou a AMC. Você entendeu? Então, posso ser o primeiro. Tá bom, eu posso ser o primeiro a achar a próxima Nvidia, posso ser o primeiro a achar a próxima Amazon, posso ser o primeiro a achar a próxima Monster Drink, que subiu muito mais que tudo isso, é uma fabricante de energético. Pode ser o primeiro a achar a próxima Domino Pizza. Não estou dizendo que é o melhor a se comprar, não, tá, João? E longe de mim ser not financial adventure. Mas da minha porque o que eu acho esdrúxulo nisso tudo é porque assim, se o Bitcoin virar uma moeda, é péssimo. Porque moeda boa não pode ter volatilidade. Então não vai servir para nada. Reserva de valor, eu não estou interessado em reserva, não gosto de ouro. Ouro não serve para nada, só em guerra. Tem outras coisas melhores, como se você quiser guerra, compra Lockheed Martin. Como é uma tecnologia incipiente, realmente a volatilidade é alta, mas tende a estabilizar. Dentro da cripto tem também as stablecoins, né? Que elas sim são pareadas ao dólar. Então você tem vários mecanismos. Então, mas o ponto aqui, Cristiano, você está preocupado em ser o primeiro numa tecnologia futura, ou seja, especulação e com características de collectible, porque isso aqui pode não servir para nada. Ou você está preocupado em achar um processo, um método de geração de valor escalável. Porque comprar empresas que geram dinheiro sempre foi um jeito de ganhar dinheiro. Sim. Comprar empresas que produzem retorno costuma ser a melhor forma escalável, analisar o balanço, ver que gera ROI de ganhar dinheiro. A moeda
é indiferente. Hoje, para mim, o Bitcoin ele é um collectible. Sim. E como outro qualquer, você pode ganhar muito dinheiro, ele pode desduplicar do dia para o outro, como pode não valer nada. A diferença que eu trago, João, do collectible ou não, é porque o Bitcoin, as criptomoedas, você tem as duas categorias. Você tem as fungíveis e não fungíveis. Normalmente, as não fungíveis, sim, o NFT, você já deve ter ouvido falar bastante, Sim. talvez pode traçar um paralelo com esse collectible seu, que seria um Picasso, um relógio, um artigo colecionável, um tênis, não sei. Mas as moedas da criptomoeda, elas são completamente fungíveis, diferentemente da obra de arte. O que eu costumo falar para os meus clientes é: se amanhã fosse proibida a venda deste ativo, você conseguiria ganhar dinheiro? Sim, como o exemplo do Ethereum que eu te dei. Não, com o Bitcoin. Não, é porque o Bitcoin ele está Não, a gente inserido tá no falando mercado Bitcoin agora. Não, criptomoeda em geral. É assim, mas só pra encerrar essa o que eu trouxe à discussão- luz foi a cripto. O Bitcoin não. Você entendeu? Rodou. Mas Bitcoin Bitcoin não. acabou. Bitcoin morreu. não. Sim, Só para ajudar. Bitcoin não. Lembra que no final do dia a moeda tem um papel de Estado. O Banco Central usa a moeda como instrumento. Se ele amanhã proibir, acabou. Quer dizer, então você está sendo sujeito tem- à são os grandes regulamentação. argumentos pra mim, né? isso. Não Nunca se duvide do poder esqueça destruidor do Estado. Exatamente. que o que ampara o dólar não é a responsabilidade fiscal americana. É um erro o povo achar O isso. poderio militar. O que ampara o dólar é que os caras têm 11 porta-aviões nucleares. E o segundo lugar tem 2, que não são nucleares, que é a China. A Itália e não me lembro agora, acho que o Reino Unido. A Rússia tem um França. nuclear. Né? A França acho que tem um nuclear. Mas os caras têm 11. E China tem acabou mais de lançar 9 o primeiro, cara. Saiu encostados. E eu não se não me engano, acho que não é nuclear. É de porte X, quer dizer, não é. Ele é gigante, mas é a diesel. Não é nuclear. Então assim, não, eu vou usar. Cara, se o cara falar que não vai usar, não vai usar. Perfeito. Sem contar É o mundo sendo adulto, né? Não vai usar, cara. É no final do dia acabou. adolescente ficando em casa, né? Ô, pessoal, vamos só Vamos passar lá. para uma parte Vamos pro pessoal próximo. do João aqui, que é muito interessante para a gente poder fazer Lá vem o bloco polêmica. final. Assim, tem outros feitos do João, né? Além de ser escritor, pianista, investidor, gestor. Ele, em 2010, atravessou a Serra da Mantiqueira de bicicleta, de Tambaú até Aparecida do Norte. Depois atravessou a Espanha de bicicleta, 850 quilômetros no caminho de Santiago. Subiu o Kilimanjaro, né, que é na Tanzânia, para quem não sabe. E, enfim, tem toda uma vida para além dessa vida de empresário hoje. E o que me encanta muito, e eu quero entender como é que você faz, é a gestão do tempo. Como é que você consegue, né? Você tem 32 anos, é mais novo que todos nós aqui, fazer isso tudo, ainda fazer de forma com competência, né? Eu acho que você tem um principal, que é a sua gestora, mas eu te acompanho nas redes, em 4 meses estava tocando uma música clássica no piano. Falei, pelo amor de Deus. Então, como é que é o seu dia a dia? Como é que você gera o seu tempo e consegue ser tão multifacetado? Assim, quando você é mais novo, é muito difícil, porque eu não dormia nada, né? Eu falo que dinheiro se serve para alguma coisa, para comprar tempo e liberdade. Então, agora, conforme vai passando o tempo, eu vou comprando mais tempo e tendo um pouco mais de sossego. Mas no começo, de fato, era disciplina e organização. O livro era escrito de madrugada. Os treinos eram feitos ali das 10 às 11, das 11, meia-noite, 1 hora, 2 horas. Escrevi o livro, né, porque estava trabalhando no banco de investimento. Por que eu não comecei o piano? Porque não dava. Eu tenho que ter disciplina e planejamento. Fui começar o piano com 30 anos de idade. Agora, uma vez começada uma atividade, aí é um método meu. Não sei se funciona para todo mundo ou não. Eu não gosto de negócio de multitask. Acho que não funciona. Agora é para aprender essa música no piano? Vai aprender essa música no piano. Né? Não é assim, eu vou fazer segunda tarde, eu vou tocar isso. Fazer, né? Segunda tarde piano, terça é outra coisa, quarta é outra coisa. Daí eu só vou retomar aquilo na outra segunda. Então, eu foco muito no que eu estou fazendo naquele momento e vou embora, obcecado. Né? Eu tenho traço-toque, né? Que é transtorno de um obsessivo compulsivo. Então, é fácil a gente pegar um osso para roer e vai embora naquele osso até o final. Então, você pega, por exemplo, subiu o Kilimanjaro. Não foi assim, eu fiquei 5 anos me preparando. No começo do ano eu decidi que ia subir, e daí treino, subi.
Desci, depois só fui revisitar a montanha, outro negócio. Então, assim, eu foco na atividade que gera muito valor e executo aquilo e muito sem piedade, inclusive sem dormir. Então, por exemplo, aparece um negócio grande, uma operação grande para um cliente, para tudo, vamos olhar isso, mergulha nisso, porque a grande realidade, o Naval Ravikant fala muito isso, é que você faz os seus retornos em 20% das atividades são as principais. Os outros 80% é tocar a bola de lado. Verdade. Então, assim, passa a sensação para quem está de fora que é impossível de administrar, que é uma quantidade gigantesca de coisas. Na verdade, é uma quantidade boa de coisas com significado e que, como está todo mundo tentando fazer tudo ao mesmo tempo, ninguém faz nada. E se você vai lá e faz 10 coisas, o povo fala, caralho, onde você arruma esse tempo todo? Não. Parei, fiz uma, parei, fiz outra, e vocês estão tentando fazer 10 coisas aos 10 ao mesmo tempo. Talvez se vocês fizessem uma, depois a outra, depois a outra, depois a outra, depois a outra, vocês iam fazer as mesmas 10 ou eventualmente até mais. Né? Inclusive, como é que você consegue ler tanto? Cara, quando estou escrevendo, não leio. Não leio. Tem gente que está lendo 3, 4 livros, muito mais do que eu num mês. Eu estou escrevendo. Não vou ler. Choices. Exato. Então, assim, eu, João, acho que o ser humano funciona mais e que a gente consegue extrair muito leite de poucas pedras. Você tem que tirar leite de pedra, escolhe ali as pedras que têm mais valor e aperta aquelas. A gente fica tentando fazer tudo, equilibrar os pratinhos. Isso é uma coisa que eu também aprendi a deixar alguns pratinhos caírem. Tem pratinho que não tem valor nenhum. E te consome a mesma quantidade de tempo do que pratos que tem muito valor. Então você fica lá tentando equilibrar 10 pratinhos. Deixa esse daqui cair. Por exemplo, qual pratinho que você já deixou cair? Cara, às vezes você está no seu dia a dia e tem questões operacionais que não vão comprometer geração de valor, não vão comprometer segurança, não vão comprometer nada. E que pode eventualmente apertar algum cronograma puramente burocrático. Delega. Se der para delegar, delega. Por isso que eu falo, usa o dinheiro para comprar tempo. Tudo que não é importante, delega. Se não der para delegar, foca no que dá dinheiro. Cara, tem um negócio. A hora que você emerge nesse negócio. Foca nesse negócio. Vou tentar fazer tudo. Vai ficar tudo mal feito, você vai perder o negócio. E o quão desse foco, João, você leva para a construção da carteira dos seus clientes? Isso é uma grande dificuldade minha que eu vejo assim, né? Como pouco conhecedor do mercado financeiro, né? Não se compara. Para você montar ali a carteira, né? A quantidade de ativos, quantidade de produtos diferentes, né? O foco e diversificação de uma carteira. A gente podia falar sobre isso agora. Essa questão do foco, a gente falou, né? Boa parte do tempo a gente está tocando a bola de lado. Com investimento, eu falo sempre para todo mundo. Toma muito cuidado para não ficar procurando oportunidade toda hora que você vai perder dinheiro. Na maioria do tempo, você não vai ganhar do mercado. S&P, fica quietinho. No caso dos investimentos, muitas vezes você tem que ter uma postura de observar. As pessoas erram achar que tem que ter opinião todo tempo. Ter opinião todo tempo. Achar a próxima não sei o quê, a próxima Apple, a próxima... Compra ou não compra, né? Ao contrário, eu prefiro adotar, no caso de investimento, uma postura reativa. Espera. Às vezes vai passar um petróleo negativo. Às vezes vai passar empresas argentinas sendo negociadas a meio ano de lucro com o presidente lixo saindo fora. Às vezes vai passar o Brasil com impeachment de uma presidente muito ruim assumindo uma gestão super institucional. E quando essas coisas passarem, você descarrega o caixa. E você sai do que seria o mainstream vencedor. Sim. Muita gente perde muito dinheiro tentando achar a oportunidade. Ter uma opinião. Ter opinião custa caro o tempo todo. Eventualmente, não tem nada. Observa, espera que acontecem as coisas, acontece uma pandemia. Quando aconteceu a pandemia, o juro foi a 0. Tomei a alavancagem a 0 nos Estados Unidos e saí comprando Dow Jones e S&P. Isso é once in a lifetime. Acabou. Agora você está tendo TIPS, que são o Tesouro Americano, equivalente de PCA mais deles, a inflação mais 2 e pouco. Isso também é raríssimo. Então, assim, às vezes vão aparecendo as coisas. Se você usou seu caixa procurando, então não se gasta tanto tempo quanto... Você vai gastar, você ficar caçando. Você vai se apaixonar pelas teses e vai perder dinheiro. Sim. E eu acho também, até comentar aí com o Matheus aqui antes do início,
você consegue dividir melhor o tempo porque você não bebe também, né? E a gente... muda totalmente a gente isso. que bebe, a gente... Meus amigos que bebem falam, cara, o cara bebe no domingo e tá estragado até quarta. Dependendo da quantidade... Aí ele bebe estraga quinta, mesmo. estraga até domingo, né? Como é que você vê isso na sociedade? Eu tenho frequentado muito o interior e eu tenho até assustado um pouco com... Eu tenho achado que o problema de álcool no Brasil é um problema de saúde maior do que se noticia. Porque o que eu vejo de bêbado em bar, no interior, dia de semana, final de semana, assim, o cara que não trabalha ou trabalha pouco só para... Não é álcool não, Bruno. É qualquer coisa que anestesia o cara e dá um pouquinho de esperança. Pode ser o álcool, pode ser bet, qualquer coisa. Droga, né? O Brasil está procurando de qualquer jeito fugir da realidade. É por isso que a gente tem o problema de bet, que hoje, você pode perguntar para o robô da inteligência artificial, qual que é o tamanho do buraco de bet no Brasil? O cara não sabe. Não, ninguém sabe o tamanho, só sabe que é grande. Não, a gente vê pelos valores, né? Começaram a desconfiar que é aportados. grande, e eu denunciei isso no final do segundo semestre do ano passado, quando viram o quê? Renda subindo, massa salarial subindo, e endividamento não estava caindo. Bom, então, quando isso acontecia, ia para o consumo. Não está indo para o consumo. Então a dívida está caindo, os caras estão ganhando mais, ou ele está consumindo, ou ele está pagando dívida. Não. O cara está ganhando mais, não está pagando dívida e nem está consumindo. Para onde está indo a porcaria do dinheiro? Você foi brilhante, né? Está indo para as apostas. Foi muito... Ninguém acreditava que era dessa proporção, né? Quase 20% de quem ganha Bolsa Família está apostando. O mais interessante é isso, é dinheiro do Bolsa Família sendo destinado para jogatina, né? Acho que o tempo está acabando, Bruno. Vamos para os encerramentos. Eu queria só fazer uma última pinga-fogo aqui, só uma pergunta. Pinga-fogo. Palpite para a eleição americana, João, o que vai dar lá? Agulhão, o furo do agulhão. Hoje o favorito é o Trump. O Biden está com problemas quase intransponíveis aí de economia, de inflação. Você vê o cenário mudando, questão do aborto, algum trick ali. Essa decisão da Suprema Corte que foi ruim no curto prazo para o Trump, no longo, acabou descentralizando, tirou um pouco o foco do governo federal. Então, acho que o aborto não é mais tão relevante na eleição federal. E essa bandeira que o Biden está tentando capturar do combate à China, tentando... Isso sim, o Biden perde muito do Trump quando o assunto é economia, nas pesquisas, quando o assunto é trade, mas quando o assunto é China, os democratas perdiam muito. Como eles estão batendo muito na China agora, aprovaram o banimento, aí, a venda forçada do TikTok, etc., o Biden está tentando capturar esse sentimento anti-China que une os americanos. Eu não sei se vai ser suficiente. Até porque essa é uma bandeira histórica do Trump. E eu acho que ele está esperando para voltar a usar essa carta lá na frente. É isso. Legal. Tá, e tem uma última pergunta aqui também, só filosófica. O que você recomendaria, né, para o João Henrique da Fonseca de 10, 15 anos atrás? 10, 15 anos atrás? Na boa, nada, cara. Nada. Deixa o pau quebrar. Não... Vou falar o quê? Entendeu? Você não pensa em falei para não fazer isso, não fazer. Cara, eu morro de medo de efeito borboleta. Tá bom do jeito que tá hoje. Sim, é bom, sem arrependimentos. Não, tá bom do jeito que tá hoje. Daí você vai lá e mexe alguma coisinha, efeito borboleta desse negócio é grotesco. Bom, acho que talvez um relacionamento mais estável faria bem, né? 10 anos atrás, tiraria o Não, nem ferrando. 10 anos atrás, não, nem ferrando. Nem ferrando. A maturidade era muito baixa. Acho que ia tirar o foco de onde precisa, envolver em tramas e confusões desnecessárias. Que aula, que aula. Muito Eu bom. Fiquei aqui mais de observador. Obrigado pelo convite, Bruno. Fiquei aqui como observador. Cristiano, eu acho também, que tive todos nós. oportunidade Nenhuma pergunta a mais? de aprender. Pô, eu acho que o tempo deu, acho que foi 1h30, 1h40 de entrevista, João. Você não viu o tempo passar. Bom demais. Parece que durou meia hora, foi 1h30. Foi Muito top. obrigado. Podemos continuar aqui no Bitcoin? O pessoal ficou mais impaciente. Né? Valeu. Muito bom, muito legal. Valeu, Foi João. natural. Obrigado, João. Muito Obrigado, top. Bruno. Obrigado, Cristiano. Valeu, gente. Obrigado.